Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 10. Andando de carro com Charlie, Sam compreendeu que ela nunca fora uma passageira nervosa porque nunca esteve em um veículo conduzido pela irmã. Charlie dava apenas uma olhada superficial nos espelhos antes de trocar de faixa. Usava à vontade a buzina. Falava bufando com os motoristas, exigindo que fossem mais rápidos, mais devagar, que saíssem da frente. Sam espirrou com força. Os seus olhos lacrimejaram. O carro de Charlie, uma espécie de cruzamento entre um furgão e uma caminhonete, fedia a feno molhado e a animais. Você tem um cachorro? Ele está temporariamente emprestado para o Museu Guggen. Sam se agarrou no painel quando Charlie mudou para outra pista. Você não deveria deixar a seta ligada por mais tempo do que isso. Acho que a sua paralisia verbal voltou, disse Charlie. Você perguntou não deveria quando quis afirmar deveria. Sam riu, o que parecia inapropriado dado que o destino delas era a cadeia municipal. Representar Kelly Wilson era algo secundário, porque o que Sam queria era descobrir o que estava errado com Charlie tanto fisicamente, por causa dos ferimentos, quanto emocionalmente, por causa de tudo mais, mas Sam não seria responsável com o trabalho de representar a tiradora da escola. Pela primeira vez em muitos anos, estava nervosa para falar com um cliente. Pior, entraria em um tribunal desconhecido. Meus casos em Portland eram na vara da família, disse a Charlie. Nunca fiquei frente a frente com alguém acusado de assassinato antes. Charlie olhou com atenção para a irmã, como se algo pudesse estar errado com ela. Nós duas estivemos, Sammy. Sam ignorou a referência. Não estava disposta a explicar como sempre separara sua vida em duas categorias. A Sam que se sentara em frente aos irmãos Culpeper na mesa da cozinha não era a mesma Sam que advogara em Portland. Faz muito tempo que não atua em uma causa criminal. É só a denúncia. Você vai se lembrar do que deve fazer. Nunca estive do outro lado. Bom, a primeira coisa que você vai perceber é que o juiz não está morrendo de amores por você. Eles não eram assim em Portland. Lá, até mesmo os policiais usavam adesivos com foda-se sistema escrito nos seus para-choques. Charlie balançou a cabeça. Provavelmente nunca estivera em um lugar assim. No geral, tenho 5 minutos com o meu cliente antes de entrarmos na audiência. Não há muito a dizer. Quase sempre eles fizeram aquilo de que são acusados. Comprar drogas, vender drogas, usar drogas, roubar tranqueiras ou receptar tranqueiras para poder comprar mais drogas. Olho a ficha deles e vejo se eles se qualificam para uma reabilitação ou para algum tipo de pena alternativa. Então, lhes digo o que vai acontecer a seguir. Isto, normalmente, é o que querem saber. Mesmo se já passaram pelo tribunal 1 zilhão de vezes antes, eles querem saber a sequência dos eventos. O que acontece a seguir, e depois, e no fim. E eu conto para eles uma centena de vezes. A cada vez, eles me perguntam de novo e de novo. Você achou que aquilo se parecia muito com o que Charlie fizera durante o começo da sua recuperação. Isso não é tedioso? Sempre me lembro de que eles estão apavorados que saber o que acontece a seguir lhes dá uma sensação de controle. Por que você tirou a licença na Geórgia? Sam se perguntara quando essa questão surgiria. Minha firma tem uma filial em Atlanta. Dá um tempo. Tem um cara aqui para lidar com as questões locais. Você é a sócia babaca e controladora que voa para cá de tempos em tempos para ficar no pé dele. Sam riu de novo. Charlie tinha mais ou menos acertado a dinâmica. Lawrence Vallon era tecnicamente o representante deles em Atlanta, mas Sam gostava de ter a opção de assumir o caso se necessário. E também gostava de fazer o exame da ordem e sair com a certeza de que passará sem abrir um livro para estudar. A Ordem dos Advogados da Geórgia tem uma listagem online, comentou Charlie. Estou logo acima de Rust e ele está logo antes de você. Sam pensou nos nomes dos 3 aparecendo juntos. Ben também trabalha com papai? Não é também, porque não trabalho com papai,
E não, ele é promotor assistente, trabalha para Kencom. Sam ignorou o tom hostil. Isso não causa conflitos? Tem criminosos o suficiente para todos. Charlie apontou para a janela. Eles fazem bons tacos de peixe aqui. Sam sentiu a sobrancelha arquear. Havia um carro de tacos no acostamento da estrada, do mesmo tipo que se via em Nova York ou Los Angeles. A fila tinha, pelo menos, 20 pessoas. Outros carros tinham filas ainda mais longas, como o churrasco coreano, o frango peri-peri e alguma coisa chamada de obtrusão fúlgia. Onde estamos? Perguntou Sam. Cruzamos a fronteira de Pequeville alguns minutos atrás. A mão de Sam, por instinto, pousou sobre o coração dela. Não notara a demarcação. Não sentirá a mudança esperada no seu corpo, o temor e o sentimento de prostração que presumira que anunciariam seu retorno. Bem ama aquele lugar, mas não o suporto. Charlie apontou para um prédio com um visual peculiar dos Alpes suíços para combinar com o nome do restaurante, o Biergarten. O chalé não era a única novidade. O centro estava quase irreconhecível. Prédios de tijolos expostos de 2 ou 3 andares tinham apartamentos em cima e lojas vendendo roupas, antiguidades, azeite de oliva e queijos artesanais embaixo. Quem em Pequeville pagaria esse preço por um queijo? Turistas, a princípio. Depois as pessoas começaram a se mudar para cá de Atlanta. Aposentados da geração dos anos 1950. Ricos do ramo da tecnologia. Um punhado de gays. Não somos mais um condado árido. Aprovaram a regulamentação das bebidas alcoólicas 5 ou 6 anos atrás. O que a velha guarda pensa disso? Os comissários do condado queriam a arrecadação de impostos e os bons restaurantes que vêm junto com a venda do álcool. Os fanáticos religiosos ficaram furiosos. Você podia comprar metanfetamina em todas as esquinas, mas tinha que dirigir até Ducton para tomar uma cerveja aguada. Charlie parou no sinal vermelho. Acho que os fanáticos estavam certos, contudo, a bebida mudou tudo. Foi ali que a explosão de prédios decolou de verdade. Os mexicanos vêm de Atlanta para trabalhar. Ônibus de turismo param nos pomares de maçã o dia todo. A marina aluga barcos e recebe festas corporativas. O Ritz-Carlton está construindo um resort de golfe. Achar isso bom ou ruim depende de por que você vive aqui. Quem quebrou seu nariz? Me disseram que não está quebrado de verdade. Charlie virou à direita sem ligar a seta. Você não está respondendo porque não quer que eu saiba ou porque quer me irritar. Essa é uma questão complexa com uma resposta tão complexa quanto. Vou pular do carro se você começar a citar o papai. Charlie reduziu a velocidade do carro. Estava provocando você. Eu sei. Ela parou no acostamento. Colocou a marcha no ponto morto. Virou para Sam. Olha, estou feliz que veio até aqui. Sei que foi por um motivo difícil e horrível, mas é bom ver você e estou feliz de podermos conversar. Contudo, não faça isso por mim. Sam analisou os olhos machucados da irmã, o desvio no nariz no ponto em que, com certeza, a cartilagem se fraturara. O que a audiência de Kelly Wilson tem a ver com você? Ela é uma desculpa, respondeu Charlie. Você não precisa tomar conta de mim, Sam. Quem quebrou seu nariz? Charlie revirou os olhos de frustração. Você se lembra de quando estava tentando me ensinar a fazer a passagem cega? Como poderia esquecer? Questionou Sam. Você era uma péssima aluna. Nunca me ouvia. Continuava hesitando, de novo e de novo. Eu continuava olhando para trás, disse Charlie. Você achava que esse era o problema, que eu não poderia correr para frente porque estava olhando para trás. Só ouvi um eco da carta que Charlie enviará todos aqueles anos atrás. Nenhuma de nós conseguirá seguir em frente se estivermos sempre olhando para trás. Charlie ergueu a mão. Eu sou canhota. Ruge também, falou Sam. Apesar de se acreditar que a dominância de mão é poligenética, há uma chance menor do que 25% de você ter herdado o papai um dos 40 Lockheed. Charlie fez um barulho alto de ronco até que Sam parasse de falar. A questão é que você estava tentando me ensinar a passagem com a minha mão direita. Mas você era a segunda troca. Essa é a regra. O bastão passa da mão direita para a esquerda, direita, esquerda. Mas você nunca me perguntou qual era o problema. Você nunca pensou em me dizer qual era o problema. Sam não compreendia a novidade daquela desculpa. Você falharia na primeira ou terceira troca. Você sempre queimava a largada. Era terrível nas viradas. Você tinha a velocidade para fazer a última etapa, mas sempre agiu muito como uma corredora líder. Quer dizer que eu só corria o tanto quanto precisava para ficar na frente. Sim, essa é a definição de corredora líder. Sam sentiu uma irritação se formando. A terceira etapa aproveitava todas as suas vantagens. Você tinha uma largada explosiva e era a corredora mais rápida do time. Tudo o que você precisava era saber a passagem. Com alguma prática, até um chimpanzé poderia dominar uma retomada de 20 metros. Não entendo o problema. Você queria vencer, não? Charlie agarrou a direção. O nariz dela voltou a assobiar quando respirava. Acho que estou tentando começar uma briga com você. Está funcionando. Me desculpe. Charlie se endireitou no assento. Engatou o carro e pegou a estrada. Acabou? Sim. Estamos brigando? Não. Sam tentou rever em silêncio a conversa, analisando os vários pontos nos quais foi provocada. Ninguém forçou você a entrar para a equipe de corrida. Eu sei. Não deveria ter falado nada. Isso foi há 1 milhão de anos. Sam ainda se sentia aborrecida. Isso não é sobre a equipe de corrida. É? Merda. Charlie reduziu a velocidade do carro até parar no meio da estrada. Culpeper.
Sam sentiu um enjoo mesmo antes do cérebro dela ter tempo para processar exatamente o que aquela palavra significava. Ou quem, para ser específico. Aquela é a caminhonete de Danny Culpeper, falou Charlie, o filho mais novo de Zacharia, batizado em homenagem a Daniel. Daniel Culpeper, o homem que atirara nela, o homem que a enterrara viva. Todo o ar se esvaiu dos pulmões de Sam. Não pôde impedir seus olhos de seguirem o trajeto percorrido pelo olhar de Charlie. Uma caminhonete preta espalhafatosa com ornamentos dourados e calotas giratória ocupava as duas únicas vagas de deficientes em frente à delegacia. A palavra Danny estava escrita com tinta refletiva dourada no vidro fumê traseiro. A cabine era do tipo estendida, daquela se podiam acomodar 4 pessoas. 2 garotas estavam escoradas nas portas fechadas, cada uma delas segurando cigarros nos seus dedos atarracados, unhas com esmalte vermelho, batom vermelho, sombra preta, delineador exagerado, cabelo loiro platinado, calças justas pretas, camisetas mais justas ainda, saltos altos, sinistras, odiosas, de uma ignorância agressiva. Posso deixar você nos fundos, comentou Charlie. Sam queria que ela fizesse isso. Se houvesse uma lista de razões pelas quais ela deixará Piqueville, os Culpeper estavam no topo. Ainda acham que nós mentimos? Que tudo foi uma grande conspiração para culpar injustamente os dois? Claro que sim. Até fizeram uma página no Facebook sobre isso. Sam ainda não teve como se desvincular de Piqueville enquanto Charlie estava terminando o colegial. Recebia atualizações mensais sobre as traiçoeiras garotas Culpeper, sobre a crença cega que a família mantinha de que Daniel estivera em casa na noite dos ataques, que Zacharia estava trabalhando em Alabama e que as garotas que, uma delas uma mentirosa e a outra mentalmente incapaz, os acusaram porque Zacharia devia a Rusty $20 mil em honorários advocatícios. Essas garotas são as mesmas do colégio? Perguntou Sam. Parecem muito jovens. Filhas ou sobrinhas, mas são todas iguais. Sam estremeceu só de ficar àquela distância delas. Como consegue vê-los todos os dias? Eu não tenho que vê-los, se for um bom dia. Vou deixar você nos fundos. Não vou deixá-las me intimidar. Sam dobrou a bengala retrátil e a enfiou na bolsa. Não vão me ver com essa porcaria também. Charlie dirigiu o carro lentamente pelo estacionamento. Havia 2 viaturas policiais, as vans dos técnicos forenses e limusines pretas sem identificações na maioria das vagas, o que as deixava a mais de 10 metros do prédio. Charlie desligou o motor. Consegue caminhar até lá? Sim. Charlie não se moveu. Não quero ser maldita. Seja maldita. Se você cair na frente daquelas vadias, elas rirão de você. Podem até tentar fazer coisa pior e terei que matá-las. Use minha bengala se chegar a esse ponto. É de metal. Sam abriu a porta, segurou no apoio de braço e saiu do carro. Charlie deu a volta no carro, mas não para ajudar, para se juntar a Sam, para andarem lado a lado na direção das garotas Culpeper. O vento aumentou conforme cruzaram o estacionamento. Sam vislumbrou sua situação ridícula em um momento de autorreflexão. Quase podia ouvir as esporas chacoalhando enquanto cruzavam o asfalto. As garotas Culpeper estreitaram os olhos. Charlie ergueu o queixo. Podiam estar em um faroeste ou um filme de John Hughes, se John Hughes tivesse escrito sobre mulheres desgostosas quase na meia-idade. A delegacia ficava abrigada em um complexo baixo, no estilo dos prédios públicos dos anos 1960, com janelas estreitas e um teto que parecia com os das casas dos Jetson, com um bico apontando para as montanhas. Charlie ocupará a última vaga, que era a mais distante. Para chegar até a calçada, teriam que fazer uma caminhada de aproximadamente 12 metros por um caminho levemente inclinado. Não havia uma rampa até o prédio elevado, apenas 3 degraus amplos de concreto que levavam para a calçada de 5 metros ladeada por arbustos. Então, em algum momento, chegariam nas portas de vidro da entrada. Sam podia lidar com a distância. Precisaria da ajuda de Charlie para subir as escadas. Ou, talvez, o corrimão de metal fosse o suficiente. O difícil seria se apoiar nele enquanto fingia só descansar a mão. Teria que arremessar primeiro a perna esquerda, depois puxar a direita, então, torcer para que a direita pudesse suportar sem auxílio seu peso enquanto dava um jeito de jogar a perna de novo. Sam passou os dedos pelo cabelo. Sentiu a rigidez da pele sobre a orelha. O passo dela se acelerou. O vento mudou de direção. Sam podia ouvir as vozes das garotas Culpeper. A mais alta das duas apontou o cigarro na direção de Charlie e de Sam. Ela falou mais alto com a companheira. Parece que a vadia finalmente tomou uma boa sua. Os 2 olhos. Deram uma lição nela 2 vezes. Da próxima vez que você sair, talvez possa pegar para Preciosa ali um pote de sorvete. Sam sentiu os músculos da perna direita começarem a tremer. Passou a mão em torno do braço de Charlie como se estivessem dando uma volta no parque. Tinha me esquecido do dialeto dos Apalaches nativos. Charlie riu. Colocou a mão sobre a de Sam. O que foi isso? Disse a garota alta. Do que ela chamou você? A porta de vidro fez um barulho ao abrir. Todas se assustaram com o som alto. Um jovem ameaçador desceu com passos fortes pela calçada. Não era alto, mas era musculoso. Ali estava o som metálico de algo chacoalhando. A corrente balançava do lado dele, prendendo a carteira no cinto. O figurino dele preenchia todos os estereótipos do caipira, desde o boné manchado de suor, passando pela camisa de flanela xadrez vermelha e preta, sem as mangas, até a calça jeans rasgada e imunda. Danny Culpeper, o filho mais novo de Zacharia. Um reflexo perfeito do pai.
Suas botas pesadas fizeram um barulho alto quando saltou os 3 degraus. Seus olhos reluzentes apontaram para Charlie. Gesticulou com a mão como se estivesse com uma arma e fingiu mirar nela. Sam apertou os dentes. Tentou não relacionar o jovem de físico atacado à imagem de Zacharia Culpeper, hedonista arrogante. O modo como os lábios dele estalaram quando tirou um palito de dentes da boca. O que temos aqui? Ele parou na frente delas, com braços abertos, bloqueando por completo a passagem. Tem algo de familiar na sua cara, senhora. Sam apertou mais o braço de Charlie. Não demonstraria medo diante desse animal. Lembrei. Ele estalou os dedos. Vi a sua foto no julgamento do meu pai, mas a sua cabeça estava toda inchada com a bala ainda dentro dela. Sam enfincou as unhas no braço de Charlie. Implorou para a perna não colapsar sob ela, para o corpo não tremer, para o seu temperamento não aniquilar esse homem nojento na frente de uma delegacia de polícia. Sai do nosso caminho. Ele não saiu. Em vez disso, começou a bater palmas e a bater o pé. Ele cantou. 2 garotas que paradas na travessa. Uma foi fodida, a outra levou um tiro na cabeça. As garotas urraram rindo. Sam tentou dar a volta em torno dele, mas Charlie a agarrou pela mão, impedindo que ambas saíssem do lugar. Charlie disse para ele, é difícil foder uma garota de 13 anos quando seu pinto não funciona. O garoto grunhiu. Merda. Tenho certeza que seu pai consegue fazer funcionar para os colegas dele na prisão. O insulto era óbvio, mas eficaz. Danny enfiou o dedo na cara de Charlie. Você acha que não vou sacar meu rifle e atirar nessa sua fuça feia bem aqui na frente da delegacia? Certifique-se de estar bem perto, disse Sam. Os Culpeper são famosos por sua mira ruim. O silêncio rasgou um desfiladeiro no ar. Sam bateu o dedo no lado da cabeça. Foi a minha sorte. Charlie soltou uma risada assustadora. Continuou rindo até que Danny Culpeper passasse por ela, com seu ombro batendo no seu. Vadia de merda, disse ele para as garotas. Entrem. Porra. Sam puxou o braço de Charlie para fazê-la voltar a andar. Estava com medo de Charlie não se contentar com a vitória e dizer alguma coisa vitriólica que traria Danny Culpeper de volta. Vamos, sussurrou Sam, puxando ela com mais força. Já deu. Só quando Danny foi para trás da direção da caminhonete que Charlie se permitiu ser levada dali. Andaram lado a lado em direção aos degraus. Sam se esquecera dos degraus. Ouviu o ronco do motor a diesel da caminhonete de Danny Culpeper atrás dela. Ele continuou acelerando o veículo. Ser atropelada seria menos cansativo do que escalar os degraus. Eu ajudo. Charlie não permitiria que ela parasse de seguir em frente. Passou o braço sobre o cotovelo dobrado de Sam, um tipo de apoio para ela se sustentar. 1, 2. Sam jogou a perna esquerda, se apoiou em Charlie para mover a direita. Então, sua perna esquerda recuperou o controle e ela venceu os degraus. O show foi desperdiçado. Pneus cantaram atrás delas. A fumaça encheu o ar. A caminhonete desapareceu em uma cacofonia de ronco de motor e rap. Sam parou para descansar. Ainda faltava 1,5 metro até a porta. Ela estava quase sem fôlego. Por que estavam aqui? Por causa do papai? Se eu estivesse no comando da investigação sobre quem esfaqueou o papai, o primeiro suspeito que eu escolheria seria Danny Culpeper. Acha que a polícia trouxe ele aqui para questionamento? Não acho que estejam investigando a fundo, porque tem um peixe maior para pegar com tiroteio na escola e porque não se importam com alguém que tentou matar o papai, explicou Charlie. No geral, a polícia não deixa uma pessoa vir para a delegacia por conta própria com as primas quando vai ser interrogada por tentativa de homicídio. Eles arrebentam a porta da pessoa, a arrastam pelo pescoço e fazem tudo o que podem para apavorá-la, para que saiba que está enrascada. Então, Danny estava aqui por acaso? Charlie encolheu os ombros. Ele é um traficante. Vem sempre na delegacia. Sam procurou um lenço na bolsa. Foi assim que ele comprou a caminhonete espalhafatosa. Ele não é tão bom assim em vender drogas. Charlie observou enquanto a caminhonete gritava subindo a rua na contramão. Os preços no empório da caminhonete espalhafatosa estão nas alturas. Li sobre isso no Times. Sam usou o lenço para secar o suor na testa. Não fazia nem ideia de por que falará alguma coisa para Danny Culpeper, e não havia tempo suficiente no mundo para explicar as palavras que usou. Em Nova York, Sam fez todo o possível para diminuir a sua deficiência. Aqui, parecia disposta a brandi-la como uma arma. Guardou o lenço na bolsa. Estou pronta. Kelly tinha um anuário, avisou Charlie com a voz baixa. Você sabe, aquela coisa onde eu sei o que é um anuário. Charlie acenou com a cabeça para trás na direção dos degraus. Sam precisava da bengala, mas andou os 3 metros de volta sem auxílio. Foi então que viu a placa de compensado encurvada posta sobre a elevação do gramado do outro lado dos degraus. A rampa para deficientes, supos. Esse lugar do inferno, murmurou Sam. Se apoiou no corrimão de metal. Perguntou para Charlie, o que estamos fazendo? Charlie olhou de volta para a porta como se estivesse com medo de que fossem ouvidas. Ela manteve a voz quase como um sussurro. O anuário estava no quarto de Kelly, escondido no alto do guarda-roupas. Sam estava confusa. O crime tinha acontecido apenas um dia. O papai já recebeu as evidências. A sobrancelha erguida de Charlie explicou a origem da prova. Sam soltou um som que era um misto de suspiro e grunhido. Conhecia os tipos de atalhos que o pai pegava. O que tinha no anuário? Um monte de coisas nojentas sobre Kelly ser uma puta, sobre fazer sexo com o time de futebol. Isso não é uma coisa incomum no ensino médio. Garotas podem ser cruéis. Ensino fundamental, disse Charlie.
Isso foi há 5 anos, quando Kelly tinha 14 anos. E era mais do que cruel. As páginas estavam completamente preenchidas. Centenas de pessoas assinaram. É provável que a maioria delas nem a conhecesse. É a versão de Piqueville para a história de Kelly, mas sem o sangue de porco. Sam percebeu o óbvio. Bom, o sangue de alguém foi derramado. Certo, isso é um fator mitigante. Ela era provocada, provavelmente era solitária. Isso é algo que pode tirá-la do corredor da morte. O que é bom. Sam se corrigiu. Para o caso do papai, quero dizer, Charlie tinha mais. Kelly disse alguma coisa no corredor antes de entregar a arma para Hook. O quê? A garganta de Sam doeu por tentar manter a voz baixa. Por que está me dizendo isso agora que estamos paradas na frente da delegacia e não quando estávamos no carro? Charlie apontou a mão na direção da porta. Só tem um gordo atrás de um vidro à prova de balas aqui. Me responda, Charlotte, por que eu estava brava com você no carro? Sabia. Sam segurou o corrimão. Por quê? Porque você está aqui por mim, mesmo depois de eu dizer que não preciso de você, e porque está mentindo do jeito que sempre fez por causa de um senso mal orientado de responsabilidade com Gama, está fingindo que isso é sobre a denúncia e só agora me ocorreu, quando subimos as escadas, que isso não é a nossa guerrinha besta para ver quem é mais forte. É a vida de Kelly. Ela precisa que você esteja focada. Sam endireitou a coluna. Estou sempre focada nos meus clientes. Levo minhas responsabilidades profissionais bem a sério. Isso é bem mais complicado do que você pensa. Então me dê os fatos. Não me mande para aquele prédio às cegas. Ela apontou para o olho. Mais às cegas do que o normal. Você tem que parar de fazer graça com isso. Ela tinha razão. Me conte o que Kelly falou no corredor. Isso foi depois do tiroteio, quando eu estava sentada lá. Eles estavam tentando fazê-la entregar a arma. Eu vi os lábios de Kelly se movendo e Hook ouviu, mas ele não disse para o Dig, só que havia um policial parado lá que ouviu também. Como eu disse, vi acontecendo, mas não ouvi. Mas, seja lá o que ela disse, foi algo que aborreceu mesmo ele. Você tem aversão aos pronomes apropriados? Sam se sentiu inundada pelos fragmentos de informação. Charlie estava agindo como se tivesse 13 anos de novo, coberta de excitação por contar uma história. Essa informação era menos importante do que reclamar sobre fazer a segunda troca do revezamento há 30 anos. Tem mais sobre Hook. Certo. Charlie olhou para o lado. Sem explicação, lágrimas encheram os olhos dela. Charlie? Sam sentiu as próprias lágrimas começando a brotar. Nunca foi capaz de aguentar o sofrimento da irmã. O que foi? Charlie olhou para as mãos. Limpou a garganta. Eu acho que ele pegou a arma na cena do crime. O quê? A voz de Sam subiu alarmada. Como? É só uma impressão. O Dig me perguntou sobre. Espera, o Departamento de Investigação da Geórgia interrogou você? Eu sou uma testemunha. Você tinha um advogado? Eu sou uma advogada. Charlie, eu sei. Tenho uma cliente tola. Não se preocupe. Não disse nada estúpido. Sam não discutiu a questão da antiética. O Dig perguntou se você sabia onde a arma do crime estava. De uma forma indireta. A agente era boa em esconder o jogo. A arma era um revólver, provavelmente de 6 tiros. E depois, quando falei com Hook pelo telefone, ele disse que perguntaram para ele a mesma coisa. Só que, no caso dele, o FBI estava questionando também. Quando foi a última vez que você viu a arma? Quem estava com ela? O que aconteceu com ela? Só que estou com a sensação de que Hook pegou a arma. É só uma sensação. Que eu não pude contar para o papai, porque se ele descobrisse, mandaria prendê-lo. E sei que ele deveria ser preso, mas ele estava tentando fazer a coisa certa e com o FBI envolvido estamos falando de um crime federal? Ela soltou uma respiração longa. É isso. Havia tantos alertas vermelhos que Sam não pôde acompanhar todos. Charlotte, você nunca mais pode conversar com Mason Huckabee, nem por telefone nem de outra maneira. Eu sei disso. Charlie ficou apoiada na ponta dos pés no degrau, alongando as panturrilhas, se equilibrando sobre suas 2 pernas saudáveis. Antes de você falar isso, eu já disse para Hook não tentar me ver ou me ligar de novo e para procurar um bom advogado. Sam olhou para o estacionamento. As viaturas policiais. As vans dos técnicos forenses. As limusines. Era contra tudo isso que Rush estava lutando. Naquele momento, Charlie conseguirá arrastá-la junto para acompanhá-lo. Pronta? Você pode me dar um momento para me recompor? Em vez de verbalizar uma resposta, Charlie assentiu. Era raro Charlie só assentir. Como Rush, ela nunca era capaz de resistir ao desejo de falar, de explicar o gesto, de fazer uma exposição sobre o movimento para cima e para baixo da cabeça. Sam estava prestes a perguntar o que mais ela estava escondendo quando Charlie disse: "O que Lenore está fazendo aqui?" Sam observou o carro vermelho fazer uma curva rápida no estacionamento. O sol reluziu no para-brisas conforme o carro acelerava na direção delas. Houve outra curva fechada e os pneus cantaram até o carro parar. A janela foi abaixada. Lenore acenou para elas se apressarem. A audiência está agendada para começar às 15 horas. Filhos da puta, isso nos dá 1h30, no máximo. Charlie ajudou Sam a descer rapidamente a escada. Quem é o juiz? Lima. Ele disse que agilizou o caso para evitar a imprensa, mas metade do repórter já está na fila do tribunal. Ela acenou para elas entrarem no carro. Ele também indicou o Carter Graal para substituir Rusty. Merda, ele vai enforcar Kelly pessoalmente. Charlie abriu a porta de trás. Ela falou para Lenore: "Leve Sam. Vou tentar manter Graal longe de Kelly e descobrir que diabos está acontecendo."
É mais rápido se eu for correndo. Mais rápido para começar a Sam, mas Charlie já tinha ido. Graal é um fofoqueiro, disse Lenore. Se quer falar com ele, ele vai contar para quem quiser ouvir. Tenho certeza de que isso não tem nada a ver com o juiz indicá-lo. Sam não tinha outra chance a não ser entrar no carro de Lenore. O tribunal, um prédio grande com um domo no teto, ficava bem em frente à delegacia, mas a rua de mão única transformava o trajeto em um circuito. Por causa da mobilidade reduzida de Sam, teriam que ir até o farol vermelho, depois dar a volta no tribunal e virar a rua de novo. Sam viu Charlie disparando na frente de um caminhão e saltando por uma curva de concreto. Ela corria com elegância, braços retraídos, cabeça ereta, ombros para trás. Sam teve que desviar o olhar. Esse é um truque sujo. A audiência estava marcada para amanhã. Lyman faz o que quer. Lenore viu o olho dela pelo espelho. Os vigaristas chamam Carter de o Santo Graal. Se ele bebe antes da sua audiência, você tem grandes chances de pegar prisão perpétua. É um cálice, na verdade, na tradição cristã. Vou mandar um telegrama para o Indiana Jones. Lenore fez a curva para sair do estacionamento. Sam observou Charlie correndo pelo gramado do tribunal. Ela saltou por uma fileira de arbustos. Havia uma fila do lado de fora da porta, mas Charlie passou por ela, subindo 2 degraus por vez. Posso perguntar uma coisa? Claro. Há quanto tempo minha irmã está dormindo com Mason Huckabee? Lenore mordeu os lábios. Essa não era a pergunta que eu achei que você faria. Essa não era a questão que você achou que faria também, mas fazia muito sentido. A distância entre Charlie e Ben. A forma que Charlie chorou quando falou sobre Mason Huckabee. Você contou para Charlie quem ele é? Perguntou Lenore. Sam assentiu. Isso deve ter feito ela se sentir uma merda. Mais ainda do que já se sentia. Não por falta de defensores. Você sabe bastante para alguém que chegou aqui há 5 minutos. Lenore deu a volta em torno do tribunal e dirigiu até a parte de trás do prédio. Parou em frente a um lugar que claramente era a área de carga e descarga. Suba a rampa. O elevador está à direita. Desça um andar até o porão inferior. Ali é a área de contenção, informou Lenore. E, escute, Lenore se virou para encará-la. Rusty não conseguiu tirar nem um pio de Kelly ontem. Talvez ela se abra com uma mulher. Qualquer coisa que conseguir será melhor do que temos agora, que é 0. Entendido. Sam desdobrou a bengala. Sentiu mais firmeza no pé quando saiu do carro. A adrenalina sempre fora sua aliada. A raiva estava em segundo lugar como motivadora enquanto ela marchava pela rampa feita para entregas de carregamento de papel higiênico e descarregamento de lixeiras. O cheiro de comida podre vindo das lixeiras causava enjoo. Por dentro, o tribunal era como qualquer outro em que se entrará, exceto por haver uma alta incidência de homens e mulheres lindos em seus ternos prontos para brilhar diante das câmeras. A bengala de Sam levou para o começo da fila. 2 policiais estavam encarregados do detector de metais. Sam teve que mostrar a identidade, se registrar, colocar a bolsa e a bengala no raio-x, mostrar suas credenciais de advogada para poder entrar com o telefone. Depois esperou por uma policial feminina para revistá-la porque a placa de metal na sua cabeça acionava o alarme quando passava pelo detector. O elevador era à direita. Havia 2 porões, mas Lenore dissera para descer um andar, então Sam apertou o botão apropriado e esperou. O elevador estava cheio de homem de terno. Ela ficou no fundo, encostada contra a parede para aliviar o peso da perna. Quando as portas se abriram, todos os homens saíram da frente para que ela pudesse ser a primeira a descer. Havia algumas coisas do sul de que Sam sentia falta. Ei, Charlie estava esperando na porta. Ela estava com um lenço no nariz que tinha voltado a sangrar, provavelmente por causa da corrida. Ela inspirou e as palavras saíram todas de uma vez pela boca. Falei para Con que você fará a defesa. Ele está super feliz. Só que não. E Lyman também. Então não tente irritá-lo ainda mais. Ouvi que Graal não teve chance de falar com Kelly, mas talvez valha checar para garantir. Ela está passando mal desde que a trouxeram. Entupiu a privada. Ouvi que está uma imundície. Passando mal como vomitando. Liguei para a cadeia. Ela tomou café e almoçou sem problemas. Mas ninguém passou mal. Então não é intoxicação alimentar. Ela estava vomitando quando a trouxeram uns 30 minutos atrás. Não está desintoxicando. Deve ser a tensão. Essa é Mo. Ela apontou para uma mulher mais velha sentada atrás de uma mesa. Mo, essa é a minha irmã, Samantha. Não sangue na minha mesa. Que? Mo não tirou os olhos do teclado. Ela estalou os dedos para que Sam entregasse a identidade e as credencias. Apertou algumas teclas no computador. Pegou o telefone. Apontou para uma folha de registro de entrada. O registro estava quase cheio. Sam assinou o nome na última linha, abaixo de Carter Graal. O horário marcado indicava que ele tinha passado menos de 3 minutos com Kelly. Lyman está aqui há uns 12 anos, contou Charlie. Ele se aposentou em Marietta. É bem rígido com os protocolos. Você tem um vestido ou uma saia na mala. Pra quê? Não importa. Com certeza não importa. Mo colocou o telefone no gancho. Falou para Sam. Você tem 17 minutos. Graal bebeu 3. Vai ter que falar com ela na cela. Charlie bateu o punho na mesa. Que merda é essa? Mo? Charlie, eu cuido disso. Sam se dirigiu para Mo. Se a sala não está disponível agora, você deveria informar ao juiz que precisamos de um adiamento da audiência até eu ter o tempo necessário para fazer uma conferência privada com a minha cliente. Mo grunhiu. Ela olhou para Sam, esperando que ela recuasse.
Como ela não recuou, a mulher disse, pensei que você era irmã esperta. Ela passou a mão embaixo da mesa e apertou uma campainha. Ela piscou para Sam. A sala é à direita. 16 minutos. Charlie levantou o punho para o ar, depois disparou na direção das escadas. Os passos dela eram tão leves que mal faziam barulho. Sam colocou a bolsa sobre o ombro. Se apoiou na bengala enquanto se arrastou pela porta. Ela parou em frente à outra porta. Na prática, ficou presa em uma caixa quando a primeira porta atrás dela se fechou. Outra campainha e uma segunda porta se abriu à sua frente. Sam estava cercado pelos odores há muito esquecidos das celas. Vômito pútrido misturado com suor alcalino, com a amônia da urina e com fedor de esgoto do único banheiro que atendia aproximadamente 100 presos por dia. Sam se impulsionou com a bengala. Seus sapatos espalharam as poças marrons de água. Ninguém limpara a privada entupida. Só havia uma presa largada na cela, uma mulher mais velha e sem dentes que estava agachada no banco de concreto. O macacão laranja se embolava em volta dela como um cobertor. Ela se movia devagar para frente e para trás sobre os pés. Seus olhos úmidos seguiram Sam enquanto andava em direção à porta fechada à direita. A maçaneta virou antes que Sam batesse. A policial que saiu parecia corpulenta e brusca. Ela fechou a porta e ficou com as costas apoiadas no vidro opaco. Você é a segunda advogada. A terceira, tecnicamente. Samantha Key, a filha mais velha de Rusty. Sam assentiu, mesmo que aquilo não fosse uma pergunta. A prisioneira vomitou aproximadamente 4 vezes na última meia hora. Dei para ela um pacote de biscoitos de laranja e uma lata de Coca-Cola em um copo de isopor. Perguntei se ela queria atendimento médico. Ela declinou. Você tem 15 minutos até eu voltar. Ela bateu no relógio de pulso. Qualquer coisa que eu vir quando eu entrar, ouvi. Entendeu? Sam pegou o telefone. Ajustou o cronômetro para 14 minutos. Que bom que chegamos a um acordo. A mulher abriu a porta. A sala estava tão escura que os olhos de Sam tiveram que se ajustar lentamente. 2 cadeiras. Uma mesa de metal parafusada no chão. Uma luz fluorescente pendurada torta por correntes cobertas por algo felpudo. Kelly Renee Wilson estava deitada sobre a mesa. A cabeça dela estava envolvida por um casulo formado pelos braços dobrados. Quando a porta abriu, ela saltou para se levantar, com os braços ao lado do corpo, ombros retos, como se Sam tivesse dito sentido para um soldado. Pode se sentar, falou Sam. Kelly esperou Sam sentar primeiro. Ela pegou a cadeira vaga perto da porta. Apoiou a bengala na mesa. Procurou o caderno de anotações e a caneta na bolsa. Ela trocou os óculos para os de leitura. Meu nome é Samantha Key. Sou sua advogada para a denúncia. Você conheceu meu pai ontem, Rusty. Você fala estranho, comentou Kelly. Sam sorriu. Tinha sotaque sulista para os nova-iorquinos, de sotaque yankee para os sulistas. Eu vivo em Nova York. Por que você é aleijada? Sam quase riu. Não. Vivo em Nova York porque eu gosto. Uso uma bengala quando minhas pernas se cansam. Meu vovô tinha uma bengala, mas era de madeira. A garota parecia tranquila, mas o som do clink-clink das algemas indicavam que ela estava nervosa e balançando as pernas. Você não precisa ter medo, Kelly. Sou sua aliada. Não estou aqui para enganar você. Ela anotou o nome de Kelly e a data no alto do caderno. Sublinhou as palavras 2 vezes. Sentiu uma queimação estranha no estômago. Você falou com o Sr. Graal, o advogado que veio ver você agora há pouco? Não, dona, eu estava passando mal. Sam analisou a garota. Ela falou bem devagar, quase como se estivesse drogada. A julgar pelo pé na frente do macacão laranja, deram para ela um tamanho adulto pequeno, mas o uniforme era volumoso para o seu porte miúdo. Kelly parecia abatida. Seu cabelo estava oleoso e sujo com respingos de vômito. Apesar de ser bem magra, seu rosto era redondo, angelical. Sam se lembrou de que o rosto de Lucy Alexander também fora angelical. Está tomando alguma medicação? Me deram líquidos no hospital ontem. Ela mostrou para Sam o furo vermelho perto da dobra do braço direito. Bem aqui. Sam transcreveu palavra por palavra. Rusty precisaria pegar o prontuário da garota no hospital. Você acha que eles deram fluidos, mas não medicação? Sim, dona, foi isso que me disseram. Porque eu estava chocada. Em choque? Esclareceu Sam. A garota assentiu. Sim, dona. Você está tomando ou já tomou drogas legais? Drogas legais? Perguntou a garota. Não, dona. Isso não seria certo. De novo, Sam copiou as palavras. E como você está se sentindo agora? Tudo bem, eu acho. Não tão mal quanto antes. Ela olhou para Kelly Wilson por cima dos óculos de leitura. As mãos da garota ainda estavam entrelaçadas debaixo da mesa, os ombros encurvados, o que a deixava ainda menor. Sam podia ver a cadeira de plástico vermelha despontando de ambos os lados das costas da garota. Você está bem ou acha que está bem? Estou bem assustada. Tem algumas pessoas malvadas aqui. A melhor estratégia é ignorá-las. Sam rabiscou algumas anotações gerais sobre a aparência de Kelly. Escreveu que ela parecia não ter tomado banho e que estava despenteada. As unhas estavam roídas. Havia sangue coagulado nas cutículas. Como está o seu estômago agora? Só fica um pouco irritado essa hora do dia. Essa hora do dia. Sam fez uma anotação e marcou a hora. Estava passando mal ontem? Sim, dona, mas não disse para ninguém. Quando fico assim? Normalmente passa sozinho, mas aquela senhora lá fora foi boa e me deu biscoitos. Sam manteve os olhos no caderno.
Ela não queria olhar para Kelly porque sentia seu coração amolecendo contra sua vontade cada vez que a via. A garota não se encaixava na imagem de um assassino, muito menos na de responsável por um massacre em uma escola. Contudo, talvez a experiência de Sam Zacharia e Daniel Culpeper tenha cristalizado a imagem errada na mente dela. O fato era que qualquer um podia matar. Estou trabalhando com meu pai, Rusty Key, até ele melhorar. Alguém disse para você que ele está no hospital? Sim, dona. Os guardas lá da cadeia estavam falando sobre isso. Sobre como o Sr. Rusty foi esfaqueado. Sam duvidou que os guardas tivessem dito qualquer coisa boa sobre Rusty. Então, o Sr. Rusty falou que trabalha para você, não para os seus pais? E que qualquer coisa que você contar para ele fica em sigilo. É a lei, disse ela. O Sr. Rusty não pode contar para ninguém o que eu disser. Correto. O mesmo vale para mim. Nós dois fizemos um juramento de confidencialidade. Você pode falar comigo e posso contar para o Sr. Rusty o que você me disse, mas não podemos contar para mais ninguém os seus segredos. Isso é difícil? Guardar os segredos de todo mundo desse jeito? Sam se sentiu desarmada pela pergunta. Pode ser, mas é parte das regras do meu trabalho e eu sabia que teria que guardar segredos quando decidi ser advogada. Você tem que ir para a escola por um montão de anos para isso. Eu fui. Sam olhou para o telefone. Normalmente, ela cobra por hora. Portanto, não está acostumada a apressar as coisas. O Sr. Rusty explicou que é uma denúncia. Não é um julgamento. Isso mesmo. Sam percebeu que estava modulando sua voz como se estivesse falando com uma criança. A garota tinha 18 anos, não 8. Lucy Alexander tinha 8 anos. Sam limpou a garganta. Na maioria dos casos, a lei exige que uma denúncia seja feita em menos de 48 horas após a prisão. Na prática, isso é quando um caso passa de uma investigação para uma ação criminal na corte. Há uma leitura formal da acusação criminal ou do indiciamento na presença do réu para informar a ele, no caso você, das acusações pendentes que serão acionadas contra você para lhe dar a oportunidade de fazer uma declaração inicial para os autos. Sei que parece muita coisa, mas, trocando em miúdos, o processo inteiro deve levar menos de 10 minutos. Kelly piscou. Você entendeu o que acabei de dizer? Você fala rápido. Sam trabalhou centenas de horas para normalizar sua fala. Naquele momento, tinha que se concentrar para reduzir a velocidade. Ela tentou. Durante a citação, não serão chamados nem policiais nem testemunhas. Certo? Kelly assentiu. Nenhuma evidência será apresentada. Sua culpa ou inocência não será avaliada ou determinada. Kelly esperou. O juiz pedirá que a sua declaração seja apresentada para os autos. Eu direi a sua declaração de que é inocente. Você pode retificá-la depois se desejar. Sam fez uma pausa. Tinha começado a acelerar de novo. Então o juiz, o promotor e eu discutiremos datas, objeções e outras questões do julgamento. Vou requerer que essas questões sejam resolvidas quando meu pai, o Sr. Rusty, estiver recuperado, o que é provável que seja em menos de uma semana. Você não precisará falar durante o processo. Eu falo por você. Entendeu? Seu papai me disse para não falar com ninguém e eu não falei. Só com os guardas, para dizer que estava passando mal. Os ombros dela retraíram mais ainda. Eles foram bonzinhos, como eu disse. Todo mundo está me tratando muito bem aqui. Exceto os malvados? Sim, dona, tem algumas pessoas malvadas. Sam olhou de volta para as anotações. Rusty estava certo. Kelly era muito cordata. Não parecia compreender o tamanho do problema em que estava. A competência mental da garota teria que ser avaliada. Sam tinha certeza de que poderia achar alguém em Nova York disposto a fazer um trabalho voluntário. Senhorita aqui? Perguntou Kelly. Posso fazer uma pergunta? Meu papai e minha mamãe sabem que estou aqui? Sim. Sam percebeu que Kelly fora deixada no escuro nas últimas 24 horas. Seus pais não têm permissão para visitar você na cadeia antes da denúncia, mas ambos estão ansiosos para te ver. Eles estão bravos com o que aconteceu? Estão preocupados com você. Sam só podia fazer pressuposições. Eles amam muito você, apesar de tudo. Todos vocês vão superar isso juntos. Não importa o que aconteça. Os lábios de Kelly estremeceram. Lágrimas escorreram pelo rosto. Eu amo eles também. Sam se encostou na cadeira. Se lembrou de Douglas Pickman, da forma como ele vibrava a cada volta que ela completava, mesmo depois de ela ter ido para o colegial. O sujeito tinha ido mais vezes às competições de Sam do que o próprio pai dela. E, naquele momento, Sam estava frente a frente com a garota que o assassinara. Seus pais estarão na corte no andar de cima, mas vocês não poderão se tocar ou falar qualquer coisa além de olá. Sam torceu para não haver câmeras no tribunal. Ela teria que se certificar de que os pais de Kelly foram alertados. Assim que você for transferida de volta para a cadeia, poderá receber visitas deles, mas lembre-se de que tudo que disser para os seus pais, ou para qualquer um, enquanto estiver na cadeia, será gravado. Seja no horário de visitas ou no telefone, alguém está sempre ouvindo. Não fale com ele sobre o que aconteceu ontem. Certo? Sim, dona, mas posso fazer uma pergunta. Estou encrencada. Sam estudou o rosto dela procurando sinais de malícia. Kelly, você se lembra do que aconteceu ontem de manhã? Sim, dona. Eu matei 2 pessoas. A arma estava na minha mão. Sam ponderou sobre a emoção dela, procurando por sinais de remorso. Não havia nenhum. Kelly poderia ter descrito os eventos que aconteceram com outra pessoa. Por que? Sam pensou em como formularia a pergunta. Você conhecia Lucy Alexander? Não, dona.
Acho que ela devia estar no ensino fundamental, porque ela parecia bem pequena. Sam abriu a boca e puxou um pouco de ar. E o Sr. Pickman? Bem, houve pessoas dizendo que ele não era um homem mau, mas nunca me mandaram para a diretoria. A aleatoriedade das vítimas, de alguma forma, fez tudo ficar pior. Então ambos, o Sr. Pickman e Lucy Alexander, só estavam no corredor na hora errada? Acho que sim, respondeu Kelly. Como eu disse, a arma estava na minha mão e, depois, o Sr. Huckabee a guardou na calça dele. Sam sentiu o coração tremer dentro do peito. Olhou para o cronômetro no telefone. Se certificou de que não havia uma sombra à espreita na porta. Você contou para o meu pai o que acabou de me falar? Não, dona. Não falei muito com o seu pai ontem. Estava chateado porque me colocaram no hospital e minha barriga também estava doendo como agora. E eles estavam falando sobre me deixar lá a noite toda e sei que custa muito dinheiro ficar lá. Sam fechou o caderno. Tampou a caneta. Trocou os óculos de leitura pelos normais. Estava em uma situação um pouco peculiar. Um advogado de defesa não tem permissão para apresentar uma testemunha, sabendo que ela vai mentir. Essa regra explica por que os advogados nunca querem que os clientes contem toda a verdade. Tudo que Kelly disse para Sam podia ser mantido em sigilo, mas Sam nunca chamaria ou faria a cariação de uma testemunha, então não estava com as mãos amarradas. Ela podia editar os fatos prejudiciais quando repassasse essa conversa para Rusty e deixá-lo cuidar do resto. Meu tio Shane morreu no hospital, e a esposa dele, todos tiveram que sair de casa porque a conta ficou muito cara. Não vão cobrar você pela estadia no hospital. Ela sorriu. Os dentes dela pareciam pequenas miçangas brancas. Meus pais sabem disso. Acho que vai ser um alívio. Vou me certificar de que saibam. Obrigado. Sorte aqui. Eu agradeço mesmo tudo que você e o seu pai estão fazendo por mim. Sam girou a caneta entre os dedos. Ela se lembrou de uma coisa que ouvirá nos noticiários na noite anterior. Você sabe se a escola tinha câmeras de segurança? Sim, dona. Eles colocaram uma em cada corredor, menos naquele em frente à secretaria que foi atingido e não grava quase nada depois de um certo ponto. Tem um ponto cego? Não sei se tem isso, mas a câmera não consegue ver tudo depois de um ponto em algum lugar no meio do corredor. Como sabe que não consegue? Ela deu de ombros por um segundo antes de deixá-los cair de novo. É só uma coisa que todo mundo sabe. Kelly, você tem muitos amigos na escola. Conhecidos, você quer dizer? Sam assentiu. Pode ser. Acho que conheço quase todo mundo. Estou na escola há muito tempo mesmo. Ela sorriu de novo. Não tempo suficiente para ser uma advogada. Contudo, Sam se viu retribuindo o sorriso. Tem alguém com quem você tem mais intimidade? As bochechas de Kelly brilharam de tão vermelhas. Sam reconheceu aquele tipo de reação. Ela abriu o caderno. Pode me dizer o nome dele? Não vou dizer para ninguém. Adam Humphrey. Estava claro que Kelly estava ansiosa para falar sobre o garoto. Ele tem cabelo e olhos castanhos. Não é muito alto, mas dirige um Camaro. Mas não estamos saindo. Nada oficial ou algo assim. Certo. E as amigas próximas? Tem alguma? Não, dona. Ninguém próxima do tipo que vai em casa comigo. Ela se lembrou. Exceto Lydia Phillips, quando estávamos no fundamental, só que ela se mudou quando o pai dela foi transferido por causa da economia. Sam registrou os detalhes no caderno. Tem algum professor com quem você é próxima? Bem, o Sr. Huckabee costumava me ajudar com as tarefas de história, mas ele não faz isso já tem um tempo. O doutor George disse que vai me deixar fazer um trabalho extra para compensar algumas aulas que faltei na semana passada, mas ele não me passou o trabalho ainda. E a Sra. Pickman? Kelly abaixou a cabeça rapidamente. Sam terminou a frase nas suas anotações. Colocou a caneta na mesa. Analisou a garota. Kelly tinha paralisado. A Sra. Pickman estava ajudando você com as aulas de inglês? Kelly não respondeu. Ficou com a cabeça abaixada. O cabelo cobria o rosto dela. Sam podia ouvi-la fungar. Os ombros começaram a tremer. Ela estava chorando. Kelly, por que está chateada? É que o Sr. Pickman não era um homem mau. Ela fungou de novo. E aquela garota era só um bebê. Sam entrelaçou as mãos. Apoiou os cotovelos na mesa. Por que você estava na escola ontem de manhã? É que... balbuciou ela. O quê? É que levei a arma do porta-luvas do meu pai. Ela fungou. E eu estava com ela na minha mão quando matei 2 pessoas. A formação de Sam como promotora dizia para pressioná-la, mas ela não estava ali para quebrar a garota. Kelly, sei que você está cansada de me ouvir dizer isso, mas é importante. Você nunca vai dizer para ninguém que acabou de me contar, certo? Nem para os seus pais, nem para os amigos, nem para estranhos e muito menos para qualquer um que conheça na cadeia. Eles não são meus amigos, foi isso que o Sr. Rusty disse. A voz de Kelly estava abafada atrás de uma cascata de cabelo grosso. Eles podem tentar me causar problemas para escaparem dos problemas deles. É isso mesmo. Ninguém que você conhecer aqui é seu amigo. Nem os guardas, nem os presos, nem o faxineiro, nem qualquer outra pessoa. A garota fungou. As correntes das algemas estavam batendo sob a mesa de novo. Não vou falar com nenhum deles. Vou ficar na minha, como sempre faço. Sam tirou o resto dos lenços da bolsa e os passou para Kelly. Vou falar com seus pais antes de você os ver. Vou garantir que eles não perguntem sobre o que aconteceu. Sam presumiu que Rusty já teria feito discurso para os Wilson, mas eles ouviriam da boca de Sam antes que ela saísse da cidade. Tudo que você me disse sobre ontem fica entre a gente. Certo? Ela fungou de novo. Certo. Assou o nariz.
Ela esperou Kelly fazer o que tinha mandado, então, disse, me conte sobre Adam Humphrey. Você o conheceu na escola. Kelly balançou a cabeça. Sam ainda não podia ver o rosto dela. Tudo que via era o topo da cabeça. Você se encontrava com Adam quando saía? Por exemplo, no cinema ou na igreja. Kelly balançou a cabeça de novo. Me conte sobre o anuário no seu guarda-roupas. Kelly olhou rapidamente para cima. Sam esperava ver raiva, mas viu medo. Por favor, não conta para ninguém. Não conto, prometeu Sam. Lembra, tudo aqui é segredo. Kelly continuava com o lenço na mão, enquanto limpava o nariz com a manga. Pode me dizer por que as pessoas escreveram aquelas coisas sobre você? Eram coisas ruins. Não acho que os atos que descreveram eram ruins. Acho que as pessoas que escreveram aquelas coisas não estavam sendo gentis. Kelly pareceu desconcertada. Sam não podia culpá-la. Aquela não era a hora para dar uma aula sobre feminismo para uma assassina de 18 anos. Por que escreveram aquelas coisas sobre você? Não sei, dona. Você teria que perguntar para eles. Alguma coisa ali é verdade. Kelly voltou a olhar para a mesa. Não da forma que disseram, mas talvez algo parecido. Sam se questionou sobre a mudança na frase. A garota não era tão lenta a ponto de não poder se confundir. Você estava com raiva porque estavam implicando com você? Não. Fiquei mais ofendida porque eram coisas privadas, se não conheço a maioria daquelas pessoas. Mas acho que isso foi há muito tempo. Um monte deles já dever ter se graduado. Sua mãe viu o anuário, os olhos de Kelly arregalaram. Dessa vez, ela parecia assustada. Por favor, não mostra para minha mamãe. Não vou, prometeu Sam. Lembra que expliquei que tudo que você me dissesse era segredo? Não. Sam sentiu uma pontada na sobrancelha esquerda. Assim que entrei na sala, expliquei para você quem eu sou, que trabalho com meu pai e que nós dois fizemos um juramento de confidencialidade. Não, dona, eu não lembro dessa última parte. Confidencialidade significa que tenho que guardar os seus segredos. Ah, bem, foi isso que o seu pai disse também, sobre segredos. Sam olhou para o cronômetro. Tinha menos de 4 minutos. Kelly, me disseram que ontem pela manhã, logo depois do tiroteio, quando o Sr. Huckabee estava pedindo para você entregar o revólver, você disse algo para ele que talvez um policial tenha ouvido. Você lembra o que foi? Não, dona. Não estava com muita vontade de falar, depois de tudo aquilo. Você disse alguma coisa. Sam tentou de novo. O policial ouviu. O Sr. Huckabee ouviu. Certo. Falei uma coisa. Sam se surpreendeu com a rapidez com a qual a garota mudou a história. Você lembra o que disse? Não sei. Não me lembro de falar. Sam sentiu a ânsia de Kelly em agradar invadindo o espaço entre elas. Tentou abordar a questão de um ângulo diferente. Kelly, no corredor ontem de manhã, você disse para o Sr. Huckabee e para o policial que os armários são azuis? Sim, dona. Kelly agarrou a sugestão. Eles são azuis. Sam começou a sentir com a cabeça. Sei que eles são azuis. Mas foi isso que você disse? Você de fato disse para eles que os armários são azuis? Foi isso que disse para o Sr. Huckabee e para os policiais? Que os armários são azuis. Kelly começou a sentir junto. Sim, eu disse isso. Sam sabia que a garota estava mentindo. Naquele momento, na manhã do dia anterior, Kelly Wilson tinha acabado de atirar e de matar 2 pessoas. Seu ex-professor estava pedindo que ela entregasse a arma do crime. Um policial estava, sem dúvida alguma, apontando uma arma para a cabeça dela. Kelly não repararia na decoração da escola. Você se lembra de dizer para os dois que os armários são azuis? Sim, dona. Kelly parecia tão certa da resposta que era provável que passaria em um detector de mentiras. Certo, então o Sr. Huckabee estava lá, disse Sam, se perguntando até onde poderia pressionar a garota. A senhora Pickman estava lá também. Mais alguém? Alguém que você não reconhecesse? Havia uma mulher com uma camiseta do demônio. Ela apontou para o peito. O demônio estava vestindo uma máscara azul e tinha a palavra Devils escrita. Sam ainda podia se lembrar de quando embalou as coisas de Charlie depois da visita desastrosa dela a Nova York. Todas as camisetas que Charlie possuía tinham alguma variação do logotipo do time de futebol Duke Blue Devils, com o desenho de um demônio. A mulher com a camiseta do Devils. Ela machucou alguém? Não, dona. Ela estava sentada ali, na frente da senhora Pickman, olhando para as próprias mãos. Tem certeza de que ela não machucou ninguém? Sam falou com uma voz firme. Isso é muito importante, Kelly. Você precisa me dizer se a mulher com a camiseta do Devils machucou alguém. Bem, Kelly analisou o rosto de Sam, procurando por dicas. Não sei se ela fez isso por causa do lugar onde eu estava sentada. Bem devagar, Sam começou a sentir de novo. Acho que você viu a mulher do Devils machucar alguém, mesmo do lugar onde estava sentada. As evidências mostram que você a viu, Kelly. Não tem por que mentir. A resposta de Kelly foi incerta. Não quero mentir para você. Sei que você está tentando me ajudar. Sam usou sua voz firme. Então, admita a verdade. Você viu a mulher com a camiseta do Devils machucando alguém. Sim, dona, assentiu Kelly. Também. Agora que pensei sobre isso, talvez ela tenha machucado alguém. Ela machucou você? Kelly hesitou. Buscou alguma diretriz na expressão de Sam. Talvez? Não posso usar talvez para ajudar você, Kelly. Sam tentou de novo, declarando. Você viu a mulher na camiseta do Devils machucar outra pessoa que estava no corredor. Sim, dona. Kelly parecia mais segura de si dessa vez.
Ela continuou assentindo com a cabeça, como se o movimento informasse o que estava pensando. Foi isso que eu vi. A mulher do Devils machucou a senhora Pickman? Ela se inclinou para a frente. Porque a senhora Pickman estava bem ali, Kelly. Você me contou isso alguns segundos atrás. Você acha que a mulher do Devils pode ter machucado a senhora Pickman? Acho. Kelly continuou assentindo, porque isso era parte do padrão. Negava a declaração, consentia que podia ser verdadeira. Por fim, a aceitava como fato. Tudo o que Sam precisou fazer foi falar com autoridade, dizer à garota a resposta, balançar a cabeça algumas vezes e esperar que a mentira fosse regurgitada de volta. De acordo com as testemunhas oculares, Kelly, você viu o que a mulher do Devils fez. Certo. Foi isso que eu vi acontecer. Que ela a machucou. Como a mulher do Devils machucou a senhora Pickman. Sam balançou a mão no ar tentando pensar em exemplos. Chutou ela, socou ela, estapeou ela com a mão. Sam olhou para a mão que acenara no ar, certa de que movimento colocará a ideia na cabeça de Kelly. Tem certeza de que viu a mulher do Devils estapear a senhora Pickman? Sim, dona. Aconteceu como eu disse. Ela bateu bem no rosto e pude ouvir o barulho lá do lugar em que estava sentada no corredor. Sam percebeu a enormidade da mentira. Sem pensar, implicar a própria irmã em uma agressão. Então, o que está dizendo é que viu com os próprios olhos quando a mulher do Devils estapeou a senhora Pickman no rosto. Kelly continuou assentindo. Havia lágrimas nos olhos dela. Estava claro que ela queria agradar Sam, como se agradá-la destravasse de alguma forma o segredo para tirá-la desse pesadelo que estava vivendo. Me desculpe, está tudo bem. Sam não a pressionou mais, porque o exercício tinha demonstrado que queria. Conduzindo o interrogatório da forma certa, com o tom certo, Kelly Wilson diria que Charlie matou Judith Pinkman com as próprias mãos. A garota era sugestionável. Podia ter sido hipnotizada. Sam olhou para o celular. 90 segundos restantes, mais um minuto de margem de segurança. A polícia falou com você ontem antes do Sr. Rust? Sim, dona. Falaram comigo no hospital. Leram os seus direitos antes de falarem com você? Sam viu que ela não compreendeu. Eles disseram, você tem o direito de permanecer em silêncio. Tem o direito a um advogado. Falaram algo assim para você? Não, dona, não no hospital, porque eu lembraria disso dos programas de TV. Sam se inclinou sobre a mesa de novo. Kelly, isso é muito importante. Você disse alguma coisa para a polícia antes de falar com o meu pai? Tinha um cara mais velho, ele ficou falando comigo. Foi comigo na ambulância até o hospital e ficou no meu quarto para garantir que eu estava bem. Sam duvidou que o homem estava mesmo preocupado com o bem-estar dela. Você respondeu alguma pergunta dele? Ele interrogou você? Não sei. Você estava algemada quando ele falou com você? Não tenho certeza. Na ambulância, você quer dizer? Sim. Bom, não naquela hora. Não que eu me lembre. Você se lembra de quando foi algemada? Foi uma hora aí. Sam queria jogar a caneta do outro lado da sala. Kelly, é muito importante que você tente se lembrar. Eles interrogaram você no hospital antes do meu pai falar para você não responder a nenhuma pergunta? Me desculpa, dona. Não me lembro de muita coisa de ontem. Mas esse cara mais velho ficou com você o tempo todo? Sim, dona. Menos quando foi no banheiro. Nessa hora um policial ficou sentado comigo. Esse cara mais velho usava o uniforme da polícia? Não, dona. Estava de terno e gravata. Ele falou o nome dele? Não, dona. Você se lembra de quando leram seus direitos? Quando disseram, você tem o direito de permanecer em silêncio. Tem o direito a um advogado. Ela esperou. Kelly, você se lembra de quando disseram essas palavras? Kelly percebeu que aquilo era importante. Talvez no carro da polícia, quando fui para a cadeia hoje cedo, mas não no hospital? Não, dona. Foi em algum momento nessa manhã, mas não sei exatamente quando. Sam se encostou de volta na cadeira. Tentou pensar sobre aquilo. Se não leram o direito de Kelly até aquela manhã, então, tudo o que ela disse antes disso, tecnicamente, pode ser inadmissível no tribunal. Tem certeza que foi hoje de manhã a primeira vez que leram seus direitos? Bom, sei que essa manhã foi o cara mais velho que falou. Ela encolheu os ombros magros. Talvez tenha dito antes. Você pode ver no vídeo. Qual vídeo? O que fizeram de mim no hospital. Capítulo 11. Sam se sentou sozinha na mesa da defesa. A bolsa dela estava no chão. A bengala ficou guardada, dobrada. Estudou as notas que fez durante a entrevista com Kelly Wilson, agindo como se não soubesse que, pelo menos, uma centena de pessoas estava sentada atrás dela. Sem dúvida, a maioria dos espectadores eram moradores locais. O calor irradiado da fúria branca deles fez o suor escorrer nas suas costas. Um deles poderia ser a pessoa que esfaqueou Rust. A julgar pelos sussurros furiosos, Sam concluiu que muitos deles também a esfaqueariam com prazer. Quem tossiu na própria mão? O promotor do condado estava sentado com uma verdadeira falange. Um segundo advogado com uma cara encebada de novato, um homem mais velho com bigode marrom parecendo uma escova e a jovem loira atraente e obrigatória. Em Nova York, esse tipo de mulher estaria com um terno feito sob medida e um salto alto caro. A versão de Piqueville para o figurino a deixou mais parecida com uma freira católica. Quem tossiu de novo? Queria que se olhasse para ele, mas ela não faria isso. Um aperto de mão protocolar era o máximo que concederia.
Qualquer gratidão que Con acreditasse que lhe fosse devida por ter assassinado Daniel Culpeper fora pagada pelo comportamento escandaloso dele. Não havia necessidade de fingir que ela tinha qualquer afinidade por aquele bastardo sujo e dissimulado. Con era o tipo de promotor que denegria a imagem de todos os promotores. Não só pelo jogo de gato e rato que fizera com a audiência da denúncia, mas por causa do vídeo que gravara no hospital. O que quer que estivesse registrado ali poderia enforcar Kelly Wilson. Não havia como saber o que a garota dissera. Baseado no curto momento que Sam passará com ela, não duvidava que Kelly Wilson podia ser convencida a admitir que assassinou Abraham Lincoln. A questão legal, talvez a moção mais importante que Rush defenderia, seria se a filmagem deveria ou não ser admissível no julgamento. Se os direitos de Kelly não foram lidos antes de ela responder oficialmente às questões, ou se ficou claro que ela não compreendeu seus direitos, então o vídeo não deveria ser exibido para o júri. Tecnicamente, era assim que deveria funcionar. Mas isso era uma questão legal. Sempre há caminhos alternativos. Quem argumentaria que a leitura dos direitos não importa, porque Kelly fez seu testemunho para a câmera voluntariamente. Havia um obstáculo legal gigante no caminho dele. Para que o vídeo fosse admitido, Con teria que provar que uma pessoa razoável, por sorte não a própria Kelly Wilson, presumiria que Kelly não estava em custódia policial quando as declarações foram gravadas. Se Kelly acreditava que estava presa, que algemas, registro de digitais e fotos eram iminentes, então lhe era devida a leitura dos seus direitos. Assim sendo, sem a leitura dos direitos, sem filme para os jurados. Pelo menos, era assim que o sistema deveria funcionar. Havia outros elos fracos, um deles, inclusive, era o humor do juiz. Era muito raro achar uma figura completamente imparcial atrás da bancada. Eles tendiam para a promotoria ou para a defesa. Nenhum juiz gosta de receber uma apelação e, conforme o caso sobe pelas instâncias, fica cada vez mais difícil para um advogado de defesa argumentar que um erro aconteceu. Nenhum juiz gosta de reverter a sentença de um juiz de uma instância inferior. Sam fechou o caderno de anotações. Olhou para trás. Os Wilson estavam sentados com Lenore. Sam falará com eles por menos de 5 minutos antes que a corte fosse aberta para o público. As câmeras ficavam enquanto fotógrafos registravam Sam fazendo contato visual com os pais da assassina. Câmeras de vídeo pareciam ter sido banidas do tribunal, mas havia muitos repórteres registrando cada momento com suas canetas. Esse não era o cenário ideal para um sorriso tranquilizador, então Sam acenou com a cabeça para Ava, depois, para Eli. Ambos acenaram de volta, com suas mandíbulas travadas enquanto se agarravam um ao outro. As suas roupas tinham aquela rigidez dos tecidos novos, as marcas dos cabides e os vincos se destacando nos braços e ombros. A primeira coisa que perguntaram para Sam, depois da disposição de Kelly ficar estabelecida, foi quando poderiam voltar para casa. Sam fora incapaz de oferecer uma resposta definitiva. Os Wilson receberam a falta de informação com um tipo de resignação que parecia entranhada nas suas almas. Era evidente que faziam parte de um tipo esquecido de pessoas pobres do campo. Estavam acostumados a esperar o sistema se mover, na maioria das vezes, não ao seu favor. O vazio no olhar deles lembrou-se das imagens de refugiados em revistas. Talvez houvesse paralelos. Ava e Eli Wilson estavam completamente perdidos. Foram lançados à força em um mundo desconhecido. O seu senso de segurança, o seu senso de paz, tudo que apreciavam na vida até ali se fora. Sam se lembrou que Lucy Alexander e Douglas Pittman também se foram. Lenore se inclinou e sussurrou alguma coisa para Ava. A mulher assentiu. Sam olhou para o horário. A audiência estava prestes a começar. A entrada de Kelly Wilson foi anunciada pelo barulho distante das correntes que soavam como sinos, como se Papai Noel e seu trenó estivessem do outro lado da parede. O meirinho abriu a porta. As câmeras dispararam. Os murmúrios tomaram o recinto. Kelly era conduzida por 4 guardas armados, cada um tão grande que a garota parecia perdida em um mar de carne humana. Estava restrita a alternar só um pouco os pés, porque a colocaram em uma algema de 4 pontos. O guarda à direita a segurava pelo braço. Seus dedos se amontoavam. O homem era tão musculoso que poderia erguê-la com a mão e colocá-la na cadeira. Sam ficou feliz ao vê-lo ao lado de Kelly. No momento em que a garota viu os pais, os seus joelhos cederam. O guarda a impediu de cair no chão. Kelly começou a chorar. Mamãe. Ela tentou alcançá-la, mas as mãos estavam acorrentadas na cintura. Papai, por favor. Sam estava de pé e tinha atravessado a sala antes mesmo de poder pensar sobre como fora capaz de se mover tão rápido. Agarrou as mãos de Kelly. Olhe para mim. A garota não tirava os olhos dos pais. Mamãe, sinto muito. Sam apertou as mãos de Kelly com mais força, só o suficiente para causar dor. Olhe para mim, ordenou. Kelly olhou para Sam. O rosto dela estava coberto por lágrimas. O nariz escorrendo, os dentes batendo. Eu estou aqui, disse Sam, segurando firme as mãos dela. Você está bem. Continue olhando para mim. Está tudo certo? Perguntou o meirinho. Ele era um homem mais velho, mas a mão repousada sobre o cabo do taser era firme. Sim, está tudo bem, respondeu Sam. Os guardas soltaram as correntes dos tornozelos, dos pulsos e da cintura de Kelly. Não consigo fazer isso, sussurrou Kelly. Você está indo bem, insistiu Sam, desejando que ela ficasse bem. Lembre-se sobre o que falamos às pessoas que a estão observando. Kelly assentiu. Usou a manga para limpar o nariz, segurando firme nas mãos de Sam. Você precisa ser forte. Não aborreça seus pais. Eles querem que você haja como uma garotinha crescida. Tudo bem? Kelly assentiu de novo. Sim, dona.
Você está indo bem, repetiu Sam. As correntes caíram no chão. Um dos guardas se inclinou para recolhê-las com a mão. Sam se apoiou no ombro da garota enquanto andaram até a mesa e se sentou. O guarda empurrou Kelly para a cadeira ao lado dela. Kelly olhou de volta para os pais. Estou bem, disse para eles, com a voz trêmula. Estou bem. A porta da sala do juiz se abriu. Todos levantem-se para o juiz Stanley Lima, falou ao oficial de justiça. Sam acenou para Kelly com a cabeça, indicando que ela deveria se levantar. Conforme o juiz andava até a bancada, Kelly agarrou a mão de Sam novamente. A sua palma estava ensopada de suor. Stan Lima parecia ter a idade de Rush, mas sem a mesma agilidade nos passos. Os juízes eram uma raça bem variada. Alguns tinham confiança o suficiente para assumirem seus lugares na bancada. Outros buscavam estabelecer sua dominância no momento em que entravam no tribunal. Stan Lima estava nessa última categoria. Ele olhou com reprovação para o recinto, para a mesa lotada da promotoria. O olhar dele parou em Sam. Executou uma avaliação quase mecânica de cada parte do corpo dela, como se a passasse por uma ressonância magnética. Ela não fora inspecionada com tanta atenção por um homem desde sua última avaliação médica. Ele bateu o martelo com os olhos ainda fixos em Sam. Sentem-se. Sam se sentou, puxando Kelly junto. O incômodo indesejado no estômago voltou. Se perguntou se Charlie estava na sala assistindo. Esse é o caso número OA 15925, condado de Dickerson versus Kelly Renee Wilson, para denúncia, anunciou a oficial. Ela se virou para quem? Com. Advogado. Por favor, declare seu nome para os registros. Con se levantou e se dirigiu para o juiz. Boa tarde, meritíssimo. Kenneth C. Con, Darren Kelby, Eugene Cotton Henderson e Kyle Cors em nome do condado. Lima inclinou a cabeça para a direita para acenar. Boa tarde. Sam se levantou novamente. Meritíssimo, Samantha aqui na defesa da sorta Wilson, que está presente. Tarde. Lima balançou a cabeça de novo. Essa denúncia se qualificará como uma audiência de causa provável. Senhorita Key, você e a sorta Wilson podem se levantar para ouvir a denúncia. Sam acenou para Kelly se levantar ao seu lado. A garota estava tremendo novamente. Sam não segurou a mão dela. Kelly passaria muitos anos entrando e saindo de tribunais. Tinha que aprender a se levantar sozinha. Senhorita Key, Lima, da sua bancada, encarou Sam. Ele saiu do roteiro. Você removerá esses óculos de sol no meu tribunal. Por um momento, Sam ficou perplexa com o pedido. Ela usava lentes escuras há tantos anos que mal se lembrava delas. Meritíssimo, meus óculos têm prescrição médica. As lentes são escuras devido a um problema de saúde nos meus olhos. Venha aqui. Ele acenou para ela ir até a bancada. Me deixe vê-los. Sam sentiu o coração batendo descontrolado no peito. Uma centena de pares de olhos miravam nas costas dela. As câmeras não paravam de fotografar. Os repórteres anotavam cada palavra. Ken tossiu na mão mais uma vez, mas não disse nada para defendê-la. Sam deixou a bengala na bolsa. Queimou de humilhação enquanto mancou em direção ao juiz. As câmeras soavam como dezenas de gafanhotos esfregando as pernas. As imagens que capturavam seriam impressas nos jornais e, talvez, exibidas online onde colegas de Sam as viriam. As histórias que acompanhariam as fotos investigariam o motivo de ela precisar dos óculos. Os moradores locais assistindo ao julgamento, aqueles que viviam por ali há anos, ofereceriam com prazer os detalhes. Eles examinavam o andar de Sam, tentando ver todo o dano que a bala lhe causou. Ela era uma verdadeira aberração em um circo de horrores. Na bancada, a mão de Sam tremeu quando retirou os óculos. As luzes fluorescentes intensas a esfaquearam nas córneas. Por favor, tenha cuidado, falou ela para o juiz. Não trouxe um par reserva. Lima pegou os óculos com grosseria e os segurou para os inspecionar. Não lhe foi dito para se vestir de forma adequada para minha corte. Sam olhou para seu figurino, a mesma variação de blusa preta de seda e calça drapeada preta que usava todos os dias. Me perdoe, não compreendi. O que você está vestindo? Armani, disse ela ao juiz. Posso pegar meus óculos de volta, por favor? Ele os bateu contra a bancada. Você pode voltar para o seu lugar. Sam verificou se havia manchas nas lentes. Colocou os óculos. Se virou. Procurou por Charlie na multidão. Mas tudo que podia ver eram rostos vagamente familiares, mas envelhecidos, de pessoas que ela reconhecia da infância. A caminhada da volta foi mais longa que a da ida até a bancada. Ela esticou a mão para se apoiar na mesa. No último minuto, viu Ben se sentando na plateia diretamente atrás de Ken Con. Ele piscou para ela, sorrindo para encorajar. Kelly segurou a mão de Sam quando se sentaram juntas. Ela repetiu as palavras de Sam para encorajá-la. Você está bem. Estou, obrigada. Sam deixou a garota segurar a mão dela. Estava abalada demais para agir de qualquer outra maneira. O juiz Lima limpou a garganta algumas vezes. O fato de que ele parecia ter percebido o inferno pelo qual fez Sam passar não servia de consolo. Ela aprendeu com a experiência que alguns juízes encobriam seus erros punindo o advogado com quem implicaram. Senhorita Key, você dispensa a leitura completa das acusações contra a sorta Wilson? Sam estava tentada a lhe dizer que não, mas desviar dos protocolos apenas atrasaria os procedimentos. Dispensamos. Lima acenou com a cabeça para a oficial. Você pode denunciar a sorta Wilson e apresentar os direitos dela. A oficial se levantou de novo. Kelly Renee Wilson, você foi presa por justa causa provável por 2 acusações de homicídio doloso.
Senhorita aqui, está preparada para fazer uma declaração? Pedimos à corte para registrar que a ré se declara inocente. Houve uma onda de risos abafados vindos da multidão mal informada. Lima levantou seu martelo, mas o barulhão morreu antes de ele batê-lo. A declaração de inocência está registrada em nome da ré para todas as acusações. A oficial se virou para Kelly. Sam achou que havia algo familiar no rosto dela. Outra colega de classe há muito esquecida. Ela também não defenderá Sam quando o juiz exigirá os óculos. Kelly Renee Wilson, você tem direito a um julgamento público rápido diante de um júri. Você tem direito a um advogado. Você tem o direito de não se incriminar. Esses direitos permanecerão ao seu dispor durante todo o processo. Obrigado. Lima abaixou a mão. Sam disse para Kelly se sentar. O juiz falou. A primeira questão para mim é, Sr. Cohn, você acredita que haverá um indiciamento suplementar com uma subsequente convocação de um grande júri? Sam fez uma nota no seu caderno, enquanto Ken Cohn se arrastou até o púlpito. Outro dos truques baratos dele, tentar estabelecer dominância. Como com as crianças, o melhor é ignorá-lo. Meritíssimo. Cohn apoiou os cotovelos no púlpito. Há uma possibilidade evidente. Você tem um cronograma? Não definitivo. Meritíssimo. As estimativas para convocações são para as próximas 2 semanas. Obrigado. Senhor promotor, pode voltar para a mesa. Lima era um juiz antigo, sabia os jogos que os advogados armavam. E a alocação da ré até o julgamento? Cohn voltou para seu lugar atrás da mesa para se dirigir ao juiz. Deteremos a ré na prisão do município ou do condado, que for considerada mais segura para ela. Senhorita aqui? Perguntou o juiz. Sam sabia que não havia a menor chance de Kelly Wilson ser solta sob fiança. Não tenho objeção quanto à prisão nesse momento, meritíssimo. Contudo, em relação a uma questão anterior, eu gostaria de dispensar o direito da sorte. Wilson de ter seus crimes ouvidos por um grande júri. Kelly já estava enfrentando uma investigação por causa provável por 2 acusações de homicídio doloso. Sam não queria deixá-la vulnerável a mais acusações pela convocação de um grande júri. Minha cliente não tem desejo de postergar o processo. Muito bem. Lima fez outra anotação. Sr. Cohn, você tem a intenção de tratar isso como uma investigação aberta, ou seja, entregará as evidências e tudo mais relacionado e não ocultará nada? Cohn levantou as mãos. Um discípulo de Cristo. Sempre. Meritíssimo. A menos que haja alguma base legal, uma investigação aberta sempre foi a política dessa promotoria. Sam sentiu suas narinas dilatando ao se lembrar da gravação feita no hospital contra a qual Rush teria que lutar. Está satisfeita com isso? Sorte aqui? Perguntou o juiz. Estou por enquanto, meritíssimo. Estou atuando apenas como segunda advogada. Meu pai apresentará suas moções para a corte assim que for capaz. Lima abaixou a caneta. Pela primeira vez, olhou para ela sem sua expressão desaprovadora. Como está seu pai? Ansioso para embarcar em uma defesa vigorosa para Sorta Wilson, meritíssimo. Lima torceu os lábios para o lado, incerto sobre o tom dela. Está ciente de que esse é um caso de crime capital. Sorta aqui, o que significa que a promotoria buscará uma condenação à pena de morte, como é de direito. Sim, meritíssimo. Estou. Não estou familiarizado com os costumes de onde você veio. Sorta aqui. Mas aqui tratamos nossos casos de crimes capitais com muita seriedade. Eu sou de Vinder Road, uns 10 quilômetros subindo essa rua. Meritíssimo. Estou ciente da seriedade das acusações. Ficou claro que Lima não gostou dos risinhos na plateia. Porque tenho a sensação de que você não está agindo de verdade como uma segunda advogada para o seu pai. Ele fez um gesto amplo com as mãos. Em outras palavras, você não tem intenção alguma de continuar trabalhando no caso no transcorrer do julgamento. Acredito que o senhor colocou o senhor Graal em uma posição similar, meritíssimo, mas garanto que estou envolvida com esse caso e pretendo apoiar totalmente a Sorta Wilson em qualquer capacidade que me for requerida para auxiliar na defesa dela. Tudo bem. Ele sorriu e Sam sentiu seu sangue gelar, porque tinha acabado de cair na armadilha. Você tem alguma questão ou dúvida na sua mente sobre a habilidade da ré em auxiliá-la ou em compreender a natureza desses procedimentos? Não vou entrar nesse mérito agora, meritíssimo. Lima não a deixaria fugir com tanta facilidade. Vamos nos permitir um exercício de raciocínio aqui. Sorta aqui. Você consideraria, como, segunda advogada na defesa, abordar esse mérito no futuro? Só o faria se estiver embasado por testes científicos. Meritíssimo. Testes científicos? Ele pareceu desconfiado. A Sorta Wilson exibiu uma vulnerabilidade a sugestionamentos. Meritíssimo. Como tenho certeza de que o promotor pode confirmar. Cohn interrompeu. Meritíssimo. Não posso. Sam falou por cima dele. A capacidade verbal e intelectual da Sorta Wilson é limitada para uma garota de 18 anos. Gostaria que fosse avaliada a decodificação da memória dela para a comunicação visual não verbal, sua linguagem funcional e quaisquer deficiências em verbalizar e decodificar a recuperação de informações, além de quantificar o seu quociente intelectual e emocional. Cohn bufou uma risada. E você espera que o condado pague por tudo isso? Sam se virou para olhar para ele. Me foi dito que vocês levam a sério os casos de crimes capitais aqui. Houve uma bolha de risos na plateia. Lima bateu o martelo várias vezes antes de se acalmarem. Sam viu uma pequena elevação nos cantos da boca do juiz enquanto suprimia o riso. Era raro os juízes se divertirem nos tribunais. Esse homem ficará atrás da bancada por tanto tempo que provavelmente pensava já ter visto de tudo. Meritíssimo, disse Sam, testando as águas. Posso abordar outra questão?
Ele fez um gesto bem amplo com a cabeça para ilustrar a latitude que estava permitindo. Como não? Obrigada, meritíssimo. Os pais da Sorta Wilson estão ansiosos para voltarem para sua casa. Um prazo da promotoria para quando estimam liberar a residência dos Wilson seria bem-vindo. Kong saltou da mesa de novo. Meritíssimo, o condado ainda não tem uma estimativa para completar a busca citada na moradia dos Wilson. Ele pareceu perceber que não poderia competir com a fala formal de Sam. Mostrou os dentes para o juiz. Essas coisas são difíceis de prever, juiz. Precisamos de tempo para uma busca detalhada, executada de modo apropriado conforme as diretrizes estabelecidas no mandado. Sam se culpou por não ter lido o mandado antes. Aí está a sua resposta, Sorta aqui, tal como é, respondeu Lyman. Obrigada, meritíssimo. Sam ouviu pegar o martelo. Considerou na sua cabeça o tal como é do juiz. Sentiu uma onda de certeza, seu instinto gritando que aquele era o momento. Meritíssimo, Lyman abaixou o martelo de novo. Senhorita aqui? Sobre a investigação, acredito que isso já foi discutido. Compreendo, meritíssimo. Contudo, há uma gravação feita da Sorta Wilson ontem à tarde enquanto ela estava detida no hospital. Meritíssimo. Kong estava de pé de novo. Detida, em custódia, esclareceu Sam. Ah, nem vem. O tom de Kong pingava de desgosto. Você não pode, meritíssimo. Lyman levantou a mão para parar ambos. Ele se recostou na cadeira. Juntou as pontas dos dedos para pensar. Esses momentos acontecem com frequência nos tribunais, pontos em que o juiz para os procedimentos a fim de pensar nas repercussões de um pedido. Na maioria das vezes, acabam empurrando o problema com a barriga, pedem que moções sejam redigidas ou apenas dizem que postergarão sua decisão para outro momento. Algumas vezes, lançam a questão de volta para os advogados, o que significa que têm que estar preparados para defender de forma sucinta seus méritos, ou correm o risco do juiz se virar contra seu posicionamento pelo restante do caso. Sam estava tensa, sentindo-se como se estivesse na largada, olhando para a pista vazia. Lyman mencionara a investigação bem antes, então era provável que soubesse que Kong estava preparado para seguir o texto, mas não o espírito da lei. Lyman acenou com a cabeça para Sam. Ela disparou. A Sorta, Wilson estava sob a custódia de um policial apaisana que a acompanhou da escola até o hospital. Ele esteve na ambulância com ela. Ficou no quarto dela no hospital durante a noite. Dirigiu a Sorta Wilson em uma viatura até a cadeia na manhã de hoje e estava presente quando lhe foram lidos seus direitos. Se usa as palavras detida ou em custódia, é porque qualquer pessoa razoável, meritíssimo, falou Ken. Isso é uma audiência ou um episódio especial de How to Get Away with Murder. Lyman lançou um olhar impiedoso para Sam, mas também lhe deu mais margem de manobra. Senhorita aqui, nos termos da posição declarada pelo promotor sobre a investigação, requeremos que uma cópia do vídeo feito no hospital seja entregue para a Sorta Wilson com urgência para que ela possa avaliar como proceder. Como proceder? Ecoou Kong, como se a ideia fosse ridícula. O que Kelly Wilson disse foi, Senhor Kong. A voz de Lyman subiu o suficiente para se projetar até o fundo da sala. Ele limpou a garganta para ter silêncio. Falou para Kong. Consideraria suas palavras com muito cuidado. Kong relutou. Sim, meritíssimo. Obrigado. Lyman pegou a caneta. Girou-a lentamente, fazendo gesto para enrolar, o que era mais uma repreenda contra Kong. Até Kelly Wilson sabia que não se apresentava evidências durante uma denúncia. Senhor Kong, quando uma cópia desse vídeo do hospital pode ser disponibilizada? Indagou Lyman. Teremos que converter o filme. Senhor, foi gravado com um iPhone que pertence ao xerife Keith Kong. Meritíssimo, Sam sentiu os dentes rangendo. Keith Kong era a verdadeira definição de um homem autoritário. Kelly teria saltado de um penhasco por ele. Poderia me esclarecer um ponto? Como pode perceber, estou fora da cidade há algum tempo. O xerife Kong é irmão do promotor Kong? Você sabe que é, Samantha. Kong se inclinou na direção do juiz, sua mão se agarrando na beirada da mesa. Meritíssimo, me foi dito que precisaremos de alguém de Atlanta para garantir que a transferência do vídeo seja feita do modo apropriado. Há uma nuvem ou algo assim envolvida. Não sou especialista nessas coisas. Sou só um bom e velho garoto que sente falta do tipo de telefone que pesava 9 quilos e que custava $2 por mês para ser alugado da companhia telefônica. Ele sorriu para o juiz, que era aproximadamente da sua idade. Senhor, essas coisas dependem de tempo e dinheiro. Gaste o dinheiro e apresse o tempo, comentou Lyman. Senhorita aqui, mais alguma coisa. Só sentiu a euforia que vem de saber que o juiz está pendendo para o seu lado. Decidiu arriscar com a sua sorte. Meritíssimo. Na questão das gravações em vídeo, também solicitamos que as filmagens das câmeras de segurança da escola sejam entregues o mais rápido possível para que nossos especialistas tenham tempo para analisá-las. Kong bateu os nós dos dedos uma vez na mesa, claramente com o pé atrás. Isso também vai levar um tempo, meritíssimo. Meu próprio pessoal ainda não assistiu às filmagens. Temos uma responsabilidade com a privacidade das outras pessoas que estavam na escola no momento do tiroteio e temos que garantir que entregaremos só as evidências que são de direito da defesa, segundo as regras da investigação. Lyman pareceu em dúvida. Você ainda tem que ver a filmagem feita na escola ontem pela manhã? Os olhos do Kong viraram. Meu pessoal não assistiu. Senhor, todo o seu pessoal precisa ver? Especialistas. Senhor, precisamos. Vou acabar com seu sofrimento, disse Lyman, obviamente agitado. Para o seu pessoal ver o vídeo levaria 1 semana, 2 semanas?
Não poderia arriscar um palpite meritíssimo. A quantidade de peças em movimento é. Esperarei sua resposta para minha pergunta até o final da semana. Ele pegou o martelo, pronto para encerrar a audiência. Com licença, meritíssimo, interrompeu Sam. Ele girou o martelo no ar, demandando agilidade. O promotor pode me dizer se preciso contratar um especialista em análise sonora também? Sempre é um desafio encontrar profissionais qualificados a tempo. Descobri que para localizar um profissional para um julgamento, só é preciso acenar com uma nota de $100 no estacionamento de uma universidade, falou Lima, sorrindo quando alguns repórteres riram da piada repentina. Senhor Cohn? Cohn olhou para a mesa. A mão dele estava no quadril. O paletó estava desabotoado e a gravata torta. Meritíssimo. Sam esperou. Cohn não ofereceu nada. Senhor Cohn, sua resposta para a questão do áudio? Retomou Lima. Cohn bateu na mesa com seu dedo indicador. O bebê está morto. Ninguém respondeu. O bebê está morto. Cohn bateu de novo na mesa, uma vez para cada palavra. O bebê está morto. Sam não ia parar aquilo, mas falou obrigatório. Meritíssimo. Lima encolheu os ombros confuso. É isso que a sorte aqui está buscando, falou Cohn. Ela quer saber o que Kelly Wilson disse no corredor depois de ter matado um homem e uma criança sangue frio. Lima enrugou a testa. Senhor Cohn, esse não é o momento. Para isso. O bebê, Senhor Cohn. Esse era o nome que o casal Alexander usava para descrever a filha Lucy, Senhor Cohn. Ela era chamada assim por Barbara Alexander diante dos seus alunos. Por Frank Alexander no ensino médio. Senhor Cohn, esse é seu último aviso. Onde o Sr. Alexander reprovaria Kelly Wilson na sua matéria. Cohn se virou para a multidão. Kelly queria saber. O bebê está morto. Lima bateu seu martelo. Sim, o bebê está morto, disse Cohn para Kelly. Meirinho. Cohn olhou de volta para o juiz. Meritíssimo. Eu? Lima fingiu-se surpreso. Não tinha percebido que você sabia que eu estava aqui. Não houve risadas tensas vindas da plateia. As palavras de Cohn deixaram sua marca. As manchetes estavam garantidas pelos próximos dias. Minhas mais profundas desculpas, meritíssimo. Acabei de voltar da necropsia da pequena Lucy. Chega. Os olhos de Lima acharam o Meirinho. O homem levantou em prontidão. Como você mesmo disse, Sr. Cohn, essa audiência não é um episódio de How to Get Away with Murder. Sim, senhor. Cohn repousou as pontas dos dedos na mesa, se segurando, de costas para a multidão. Minhas desculpas, meritíssimo. Estava abalado. E eu estou cansado da sua performance teatral. Era visível que Lima estava furioso. Sam pressionou de novo. Meritíssimo. Devo deduzir que é uma gravação em áudio com as filmagens da escola? Acredito que foi isso que todos nesse tribunal puderam deduzir. Sorte aqui. Lima repousou sua bochecha sobre o punho. Se reservou um momento para considerar o que tinha acabado de acontecer. As deliberações dele não eram longas. Senhorita Key, o promotor entregará para o seu escritório, para o oficial da corte, amanhã, às 17 horas em ponto, os seguintes cronogramas para... Sam estava com caderno e caneta prontos. A liberação urgente da moradia dos Wilson de volta para a custódia deles. A liberação da gravação completa e sem edição feita no hospital. A liberação de toda e qualquer filmagem das câmeras de segurança, sem edição, de dentro e do entorno da escola de ensino básico, do fundamental, além do ensino médio do outro lado da rua. Cohn abriu a boca, mas repensou sua objeção. Senhor Cohn, seus cronogramas irão me impressionar pela agilidade e detalhamento, completou Lima. Estou correto? Sim, meritíssimo, está correto. O juiz bateu o martelo. Todos se levantem, anunciou a oficial. Lima bateu a porta ao sair. Uma respiração coletiva foi dada no tribunal. Os guardas vieram buscar Kelly. Prepararam lentamente as correntes, sendo generosos ao permitir a ela alguns momentos com os pais. Cohn não lhe ofereceu aperto de mão protocolar. Sam quase não reparou. Estava muito ocupada com as anotações no seu caderno, registrando para Rush exatamente que poderia esperar na tarde do dia seguinte porque as transcrições da corte não ficariam prontas em menos de uma semana. O juiz demandara várias coisas, mais do que ela esperara. Sam acabou tendo que escrever em volta de algumas anotações anteriores que fizeram quando falou com Kelly. Sam parou de anotar. Olhou para a transcrição. Sublinhou, só fica um pouco irritado essa hora do dia. Sam virou a página. Depois a próxima. Os olhos dela repassaram o que Kelly Wilson lhe disse. Minha barriga também estava doendo como agora. Normalmente passa sozinho. Passando mal nessa mesma hora ontem. Para compensar algumas aulas que faltei na semana passada. Kelly. Sam se virou para a garota. Os pés dela já estavam acorrentados. Os guardas estavam prestes a algemá-la, mas Sam os interrompeu, puxando-a para um abraço apertado. O macacão laranja se embolou sob os braços de Kelly. A barriga dela se pressionou contra a de Sam. Obrigada. Sorte aqui, sussurrou Kelly. Você vai ficar bem. Lembre-se do que falei. Sobre não falar com ninguém. Sim, dona. Vou ficar na minha. Ela esticou os pulsos finos para que os guardas pudessem algemá-los. A corrente estava em volta da sua cintura. Sam resistiu à necessidade de dizer para não apertarem tanto a corrente. Lucy Alexander não era o bebê com quem Kelly Wilson estava preocupada.
Capítulo 12. Sam seguiu com cuidado seu caminho pela rampa íngreme de carga e descarga do lado de fora do tribunal. O fedor de comida podre havia desaparecido, talvez ela se acostumara com o cheiro. Olhou para o céu. O sol laranja se arrastava pela grama verde dos picos distantes das montanhas. O crepúsculo seria em algumas horas. Ela não tinha ideia de onde dormiria aquela noite, mas tinha que falar com Rusty antes de sair da cidade. Ele precisava saber que Kelly Wilson podia estar carregando o motivo dos seus crimes na barriga. Enjoos matinais nem sempre vinham pela manhã. Algumas vezes vinham à tarde, mas o fator principal era ocorrerem aproximadamente na mesma hora todos os dias, principalmente durante o primeiro trimestre. Isso explicaria por que Kelly estava faltando na escola. Também explicaria o calombo redondo que Sam sentiu na barriga dela quando a abraçou apertado. Kelly Wilson estava grávida há várias semanas. O carro vermelho de Lenore fez um círculo aberto, parando a alguns centímetros do final da rampa. Sammy, Charlie saltou do banco da frente. Você foi fantástica demais lá. Ai, meu Deus. Ela jogou a mão em volta da cintura de Sam. Deixa eu ajudar você. Me dê um minuto, pediu Sam. O corpo dela estava em um estado em que ficar de pé era mais fácil do que sentar. Você poderia ter me avisado sobre o juiz. Eu disse que ele era linha dura, falou Charlie. Mas, nossa, você fez ele sorrir. Nunca o vi sorrindo. E você deixou com a cuspindo como um irrigador quebrado. Aquele babaca estúpido lançou o caso dele bem no meio da audiência de denúncia. Lenore saiu do carro. Charlie estava radiante. Minha irmã mais velha não fez quem dançar como um maldito bailarino? Fiquei impressionada, falou Lenore. Aquele juiz, Sam tirou os óculos para esfregar os olhos. Tinha me esquecido que você está vestida como um Drácula da era vitoriana. Drácula se passa nos tempos vitorianos. Sam colocou os óculos. A maior prioridade de Rusty deveria ser achar um especialista para avaliar Kelly. Ou ela é deficiente ou é esperta o suficiente para fingir. Ela pode estar enganando todos nós. Charlie bufou uma risada. O papai talvez, mas ela não poderia enganar você. Você não disse que sou esperta demais para perceber o quanto sou estúpida? Você está certa. Precisamos de um especialista, concordou Charlie. Também temos que achar alguém que seja bom com confissões falsas. Você sabe que a gravação do hospital vai mostrar uma expectativa de se beneficiar. Talvez. Sam estava preocupada com o fato de Ken e Key ficam a serem espertos demais para entregar seu jogo. Expectativa de benefício ou qualquer falso incitamento, como a promessa de uma pena menor em troca de uma confissão, era ilegal. Posso achar um especialista em Nova York. Alguém que passe um pente fino nas gravações para garantir que não foram editadas. Rusty tem um investigador? Jimmy Jack Little, respondeu Lenore. Sam não tremeria diante de um nome tão besta. Jimmy Jack precisa achar um garoto chamado Adam Humphrey. O que ele deve procurar? Perguntou Lenore. Humphrey pode ser alguém em quem Kelly confia. Ela estava transando com ele ou ele estava tentando transar com ela. Sam encolheu os ombros, porque isso era tudo que ela de fato poderia oferecer sem quebrar a confidencialidade. Não acho que Kelly estude com ele. Talvez ele já tenha se formado. O único detalhe que tenho é que ele dirige um Camaro. Classudo, observou Charlie. Será que ele está no anuário? A foto dele ou algo que ele escreveu. Kelly falou que ele era o namorado dela. Indeterminável, disse Sam. Kelly Wilson podia não compreender completamente o significado de um voto de confidencialidade, mas Sam não tratava esse dever com leviandade. Rusty sabe que o pai de Lucy Alexander era professor de Kelly. O homem pode ser um segundo suspeito na caça pela paternidade. Ela perguntou para Lenore. Se você puder criar uma lista para Rusty com todos os professores da Kelly, você sabe que essa é a abordagem deles, disse Charlie. Kelly estava brava que o Sr. Alexander iria reprová-la, então levou a arma para a escola e matou a filha dele. Essa não poderia ser a estratégia dele se surgisse um resultado positivo no teste de gravidez. Charlie abriu a boca para falar. Silêncio. Lenore apontou com a cabeça na direção atrás delas. Ben estava descendo pela rampa, com as mãos nos bolsos, cabelo despenteado pelo vento. Ele sorriu para Sam. Você deveria ser advogada quando crescer. Ela sorriu de volta. Vou pensar nisso. Você foi incrível. Ben apertou o ombro dela. Rusty vai ficar muito orgulhoso. Sam sentiu o sorriso diminuindo. A última coisa que ela queria era a aprovação de Rusty. Obrigada, amor, falou Charlie. Minha irmã não arrasou lá? Ele assentiu. Ela arrasou. Charlie esticou a mão para ajeitar o cabelo dele com os dedos, mas Ben já estava se afastando. Ele se aproximou de novo, mas a mão dela já tinha se abaixado. O mal-estar voltou. Bem, podemos jantar todos juntos? Tentou Sam. Estarei ocupado reconfortando meu chefe depois da surra que você deu nele, mas obrigado por convidar. Os olhos dele miraram em Charlie, depois voltaram. Mas, ei, Sam, eu não sabia sobre o vídeo no hospital. Estive na delegacia o dia inteiro ontem. Descobri sobre a audiência meia hora antes dela começar. Ele deu de ombros, do mesmo jeito que Charlie fazia. Não jogo sujo desse jeito. Acredito em você, respondeu Sam. Melhor eu ir voltando. Ben pegou a mão de Lenore. Leve elas para casa em segurança. Ele seguiu para a rampa, com as mãos bem fundas nos bolsos. Charlie limpou a garganta. Ela o observou com uma saudade que partiu o coração de Sam. Naquele dia, vira a irmã chorar mais do que na infância toda delas. Sam queria arrastar a irmã até Ben e fazer Charlie implorar por perdão. Ela era tão obstinada. Nunca se desculpava por nada. Entrem no carro,
Lenore foi para trás do volante. Ela bateu a porta. Sam olhou com uma expressão questionadora para Charlie, mas ela deu de ombros enquanto se arrastava para o banco de trás, deixando espaço para Sam. Lenore já estava manobrando enquanto Sam ainda fechava a porta. Para onde vamos? Perguntou Charlie. Para o escritório. Lenore virou na rua principal. Acelerou quando viu o farol amarelo. Meu carro está na delegacia, avisou Charlie. Tem algum motivo para irmos até o escritório? Sim, foi tudo que Lenore falou. Isso pareceu ser o suficiente para Charlie. Ela se afundou no banco. Olhou pela janela. Sam supôs que ela estava pensando sobre Ben. A necessidade de agarrar Charlie, de enfiar algum bom senso nela era avassaladora, porque a irmã arriscou o casamento. Ben era a única coisa boa que ela tinha na vida. Lenore virou em outra rua lateral. Sam finalmente se localizou. Estava no lado ruim da cidade, o lugar onde o dinheiro dos turistas não chegou. Todo o prédio parecia tão abandonado quanto parecerá 30 anos atrás. Lenore ergueu uma miniatura da nave espacial Enterprise. Ben me deu isso. Sam não fazia ideia de por que ele daria a Lenore um brinquedo. Charlie pareceu saber. Ele não deveria ter feito isso. Bom, ele fez, falou Lenore. Jogue fora, mandou Charlie. Bata no liquidificador. Alguém pode me dizer, começou Sam. É um pendrive, explicou Charlie. E suponho que tem algo nele que ajudará com o nosso caso. Exatamente, disse Lenore. Joga essa merda fora, Charlie disse pronunciando cada palavra. Ele vai ter problemas. Vai ser demitido. Ou pior. Lenore enfiou o pendrive no sutiã. Não vou fazer parte disso. Charlie levantou as mãos. Se fizer bem perder a licença, nunca vou perdoar você. Pô na minha conta. Lenore lançou o carro em outra rua lateral. O antigo prédio da loja de materiais de escritório tinha mudado um pouco. A porta de vidro da frente estava coberta por madeiras. Havia barras grossas de ferro nas janelas. O portão na entrada também era novo. Sam se lembrou do parque com animais selvagens soltos do zoológico de San Diego quando o portão se abriu, conduzindo-as para um santuário emparedado atrás do prédio. Você vai ver o drive? Questionou Charlie. Vou, respondeu Lenore. Charlie olhou para Sam em busca de ajuda. Sam deu de ombros. Ele queria que a gente visse. Eu odeio muito vocês duas. Charlie saltou do carro. Ela abriu a porta de segurança e a porta normal antes que Sam pudesse falar com ela. Podemos abrir o arquivo no meu escritório, comentou Lenore. Charlie virou em um corredor batendo os pés no chão e acendendo as luzes por onde passava. Sam não sabia se seguia a irmã ou se dava um tempo para a raiva de Charlie diminuir. Sentiu que deveria ser cautelosa. Ela estava tão volátil, celebrando a performance de Sam no tribunal, logo em seguida, a denegrindo por fazer o seu trabalho. Havia uma correnteza subterrânea de tristeza fluindo por Charlie que de tempos em tempos fazia tudo desabar. Por aqui. Lenore acenou na direção do outro lado do prédio. Sam a seguiu por outro longo corredor marcado pelo odor dos cigarros de Rusty. Ela tentou se lembrar da última vez que foi uma fumante passiva. Provavelmente em Paris, antes de proibirem o fumo dentro dos estabelecimentos. Passaram por uma porta fechada que tinha o nome de Rusty na placa do lado de fora. Sam teria adivinhado que aquele era o seu escritório só pelo cheiro. As marcas de nicotina radiando da porta ofereciam uma pista adicional. Ele não fuma no prédio há anos, comentou Lenore. O cheiro vem nas roupas dele. Sam fez uma careta. Tinha tantas coisas erradas no corpo dela que não era capaz de imaginar por que alguém se prejudicaria de propósito. Se 2 ataques cardíacos não serviram de alerta, nada serviria. Lenore tirou um molho de chaves da bolsa. Segurou a bolsa embaixo do braço enquanto destrancava a porta. Ela ligou as luzes. Sam apertou os olhos enquanto eles protestavam contra o brilho repentino das luzes. Quando as pupilas finalmente se ajustaram, deparou-se com um espaço acolhedor e bem organizado. O escritório de Lenore era bem azul. Paredes azuis claras. Carpete azul escuro. Sofá azul pastel com almofadas em vários tons da mesma cor. Eu gosto de azul, explicou-se ela. Sam parou em frente ao sofá. Bem agradável aqui. Pode se sentar. Acho melhor ficar de pé. Como quiser. Lenore se sentou à mesa. Minha perna está. Não precisa explicar. Ela se inclinou e inseriu o drive USB no computador. Virou o monitor para que Sam pudesse ver. Quer que eu saia? Sam não queria passar a imagem de uma pessoa mais rude do que já fora antes. Você quem decide. Então, eu fico. Lenore clicou para abrir o pendrive. Um arquivo. Só uma série de números. Pode ver? Sam assentiu. A extensão dizia .mov, o que significava que era um vídeo. Vá em frente. Lenore clicou no nome do arquivo. O vídeo abriu. Ela clicou no botão para ficar em tela cheia. A imagem poderia ser uma fotografia se não fossem os números se alternando no canto. 7 horas 58 minutos 47 segundos. Um corredor típico de uma escola. Armários azuis. Piso de assoalho marrom claro. A câmera estava virada muito para baixo. Só metade do corredor era visível pelas lentes, algo em torno de 15 metros de área livre. No ponto mais distante aparecia um feixe estreito de luz que devia vir de uma porta aberta. Havia posteriores nas paredes. Pichações salpicavam os armários. Toda a área estava vazia. A filmagem era granulada. A cor era lavada, mais para um tom de sépia. Lenore aumentou o volume das caixas de som. Sem som. Olha. Sam apontou para o monitor. Enquanto assistia,
Um pedaço de um bloco de cimento foi espontaneamente lascado da parede. Um tiro, disse Lenore. Sam olhou para o buraco redondo da bala. Um homem correu para o corredor. Ele entrou em cena por detrás da câmera. As costas dele estavam viradas para elas. Camisa social branca. Calças escuras. O cabelo dele era grisalho, com um corte típico masculino, curto atrás, dividido na frente. Ele parou, de modo abrupto, as mãos esticadas na frente dele. Não, não. Lenore inspirou pelos dentes cerrados quando o homem foi jogado para trás uma vez, depois outra e outra. O sangue formou uma névoa no ar. Ele desabou no chão. Sam viu o rosto. Douglas Pickman. Um tiro no peito. 2 na cabeça. Um buraco preto substituiu seu olho direito. Um rio de sangue começou a fluir em volta do corpo dele. Sam sentiu a mão cobrindo a boca. Por Deus, sussurrou Lenore. Uma silhueta pequena entrou no corredor. Estava com as costas viradas para as lentes. Rabo de cavalo saltando em cada lado da cabeça. Uma mochila de princesa, sapatos que acendiam luzes e braços balançando. Ela parou de forma abrupta. O Sr. Pickman, morto no chão. Lucy Alexander caiu rapidamente, pousando inclinada sobre a mochila volumosa. A cabeça dela virada para trás. As pernas esticadas. Os sapatos apontando para o teto. A garotinha tentou em vão levantar a mão. Tocou os dedos na ferida aberta no pescoço. A boca estava se movendo. Judith Pickman correu em direção à câmera. A sua camisa vermelha parecia ter um tom pálido de ferrugem. Estava com os braços para trás, abertos para os lados, como uma criatura alada prestes a voar. Ela passou pelo marido e se jogou de joelhos ao lado de Lucy. Olhe, falou Lenore. Kelly Wilson entrou em cena. Distante, um pouco fora de foco. A garota estava no ponto mais remoto do alcance das lentes da câmera. Estava vestida toda de preto. O cabelo encebado caído sobre os ombros. Olhos arregalados. Boca aberta. Ela segurava o revólver na mão direita. Como eu disse, a arma estava na minha mão. Kelly se sentou no chão. O lado esquerdo do corpo dela estava fora do alcance da câmera. As suas costas estavam viradas para os armários. O revólver permaneceu ao lado dela, sobre o chão. Ela olhou direto para a frente. No máximo, 11 segundos desde o momento em que a bala entrou na parede. Lenore apontou para o relógio no canto da tela. Contei 5 tiros ao todo. 1 na parede. 3 em Pickman. 1 em Lucy. Não foi isso que a reconstituição mostrou no noticiário. Dizem que ela deu 2 tiros em Judith Pickman e errou ambas as vezes. Sam se permitiu olhar para Lucy de novo. A boca de Judith Pickman se abriu para gritar para o teto. Sam leu a tristeza nos lábios da mulher. Me ajude. Em algum lugar na escola, Charlie estava ouvindo as súplicas da mulher. Lenore ergueu uma caixa de lenços da mesa. Sam pegou alguns. Secou os olhos. Ela assoou o nariz. Assistiu a Judith Pickman envolver a cabeça de Lucy com as mãos. Ela tentou em vão estancar a ferida que se abriu no pescocinho da garota. O sangue escorreu pelos dedos dela como se estivesse apertando uma esponja. A mulher estava chorando, lamentando o luto. Charlie surgiu do nada, saltando na cena. Ela correu pelo corredor, em direção à câmera, em direção a Lucy e à senhora Pickman. A expressão no rosto dela era de pânico total. Os seus joelhos atingiram o chão. Ela ficou virada de lado para a câmera, com o rosto bem visível. Agarrou a mão de Lucy Alexander. Falou com a garota. Balançou-a para frente e para trás, tentando acalmar a garota e a si mesma. Sam vira Charlie se balançar dessa forma só uma vez antes. Esse é Mason, explicou Lenore. Ela assoou o nariz fazendo muito barulho. Mason Huckabee estava de costas para a câmera. Estava falando com Kelly, tentando persuadi-la a entregar a arma. A garota ainda estava sentada, mas tinha escorregado mais para o fundo do corredor. Sam não podia mais ver o rosto dela. A única parte visível do corpo era a perna direita e a mão com o revólver. A coronha da arma estava apoiada no chão. Mason ficou de joelhos. Inclinou-se para a frente. O braço dele se esticou, com a palma da mão à mostra. Ele avançou aos poucos em direção a Kelly. Devagar, bem devagar. Sam só podia imaginar o que ele estava dizendo. Me dê a arma. Apenas entregue para mim. Você não precisa fazer isso. Mason conhecia Kelly Wilson, fora professor e tutor dela. Saberia que ela podia ser convencida a obedecer. Na tela, ele continuou se aproximando, cada vez mais, até que, sem aviso, Kelly levou a arma e ela saiu de cena. O estômago de Sam se revirou. Mason recuou rapidamente, abrindo uma distância entre ele e Kelly. Ela apontou a arma para si mesma, observou Lenore. Por isso que as mãos dele estavam para baixo em vez de para cima. O olhar de Sam buscou Charlie de novo. Ela estava ao lado de Lucy, na frente da senhora Pickman. A mulher mais velha estava olhando para o teto, olhos fechados, obviamente rezando. Charlie sentou com as pernas cruzadas no chão. As mãos dela estavam no colo. Esfregava os dedos olhando para o sangue como se nunca tivesse visto algo assim antes. Ou, talvez, estivesse pensando que já vira algo exatamente igual àquilo. A cabeça de Charlie virou devagar. Olhou para fora da área que a câmera cobria. Um rifle deslizou pelo chão, parando a alguns centímetros dali. Charlie não se moveu. Outro segundo se passou. O rifle foi pego por um policial. Ele correu pelo corredor. O colete à prova de balas estava solto e batia na cintura dele. Ele ficou com o joelho no chão e pressionou a coronha do rifle contra o ombro.
A arma estava apontada para Mason Huckabee, não para Kelly Wilson. Mason estava de joelhos, de costas para Kelly, bloqueando a linha de tiro do homem. Tudo aquilo parecia alheio a Charlie. Ela estava olhando para baixo, para as mãos, aparentemente mesmerizada pelo sangue. O balançar do corpo dela começou a ficar menos pronunciado, mais parecido com uma vibração passando pelo corpo. Minha bebezinha, sussurrou Lenore. Sam teve que desviar o olhar de Charlie. Olhou para Mason ainda de joelhos. Naquele momento, estava de costas para Kelly Wilson. O rifle estava apontado para o peito dele. O rifle estava apontado para o peito dele. Os olhos de Sam voltaram para Charlie. Ela não se moveu. Ainda estava balançando. Parecia estar em algum tipo de estado de fuga. Pareceu não perceber quando o segundo policial correu pela frente dela. Sam seguiu o progresso rápido do homem pelo corredor. Assim como o outro policial, as suas costas estavam viradas para a câmera, mas Sam podia ver a arma nas mãos dele. Ele parou a alguns centímetros do outro policial com o rifle. Rifle e revólver. Revólver e rifle. Mason Huckabee tinha estendido a mão em direção a Kelly por cima do ombro esquerdo, oferecendo a palma. Ele estava falando com ela. O mais provável era que estivesse tentando persuadi-la a lhe entregar a arma. Os policiais balançavam as armas. As suas posturas eram agressivas. Sam não precisava ver os rostos deles para saber que estavam gritando ordens. Em contraste, Mason estava calmo, centrado. A sua boca se movia lentamente. Seus movimentos eram como os de um gato. O olhar de Sam voltou para Charlie assim que ela olhou para cima. A expressão no rosto dela era de partir o coração. Sam queria entrar pela tela e abraçá-la. Ela se afastou, disse Lenore. Ela se referiu a Kelly. A garota estava quase fora da cena nesse ponto. Só um pedaço preto do jeans dela indicava que ainda estava lá. Mason foi para trás junto com ela. A cabeça dele, o ombro e a mão esquerda sumiram por completo. O ângulo da câmera tinha cortado o torso dele em uma linha diagonal. Os policiais não se moveram. Mason não se moveu. Houve uma nuvem de fumaça vinda da arma do policial. O braço direito do Mason se retraiu. O policial atirara nele. Oh, meu Deus! Gritou Sam. Não podia ver o rosto de Mason, mas seu torso tinha se retorcido apenas um pouco. Os policiais pareceram tão surpresos quanto Sam. Não se moveram. Ficaram lá por vários segundos. Ambos abaixaram as armas. Falaram com outra pessoa. O homem com o rifle pegou o rádio do ombro. O outro virou em volta no corredor. Olhou para Charlie. Então, virou de costas. Ele estendeu a mão para Mason. Mason se levantou. O segundo policial andou na direção de Kelly Wilson. De repente, a garota apareceu na tela, rosto no chão, o joelho do policial nas costas dela. Fora jogada como um saco. Sam procurou pela arma do crime. Não estava na mão de Kelly nem de outra pessoa. Não estava no chão perto de Kelly. Não estava na mão do policial com o joelho nas costas dela. Mason Huckabee estava de pé, com as mãos vazias para os lados, falando com o policial com o rifle. O sangue deixou a manga da camisa dele quase preta. Estava falando com o policial como se discutisse uma jogada errada em algum evento esportivo. Sam olhou para o chão em volta dos pés deles. Nada. Nenhum armário fora aberto. Nenhum dos policiais parecia ter guardado o revólver no cinto. Ninguém chutara a arma pelo chão. Ninguém esticou a mão para escondê-la atrás de uma placa do forro. Sam voltou para Charlie. As mãos dela estavam vazias. Ela ainda estava sentada com as pernas cruzadas no chão. Ainda parecia desnorteada. A cabeça dela não estava virada na direção dos homens. Sam notou que um risco de sangue escorria pela bochecha dela. Ela devia ter esfregado a mão no rosto. O nariz dela ainda não estava quebrado. Não havia hematomas em volta dos olhos. Charlie não parecia registrar a presença do grupo de policiais correndo pelo corredor. Armas em punho. Coletes soltos. O monitor se apagou. Sam encarou a tela escura por mais alguns segundos, mesmo não havendo mais nada para ver. Lenore soltou uma respiração longa. Sam fez a única pergunta que importava. Charlie está bem? Lenore apertou os lábios. Houve um tempo em que eu poderia lhe contar tudo sobre ela. Mas agora, muito mudou nos últimos anos. Os ataques cardíacos de Rusty. Charlie se abalara com a possibilidade repentina da morte do pai? Seria a cara dela esconder o medo ou encontrar formas autodestrutivas para não pensar no assunto. Como dormir com Mason Huckabee? Como se alienar de bem? Você deveria comer, falou Lenore. Vou lhe fazer um sanduíche. Obrigada, mas não estou com fome. Preciso de um lugar para fazer algumas anotações para o meu pai. Use o escritório dele. Lenore pegou uma chave na bolsa. Ela a deslizou pela mesa na direção de Sam. Vou transcrever esse vídeo para garantir que não perdemos nada. Também quero puxar aquilo que chamaram de reconstituição no noticiário. Não tenho certeza de quem está vazando as informações sobre a sequência, em especial sobre os tiros, mas estão errados, de acordo com esse vídeo. No tribunal, Coy indicou que havia um áudio. Ele não corrigiu Lehman, apontou Lenore. Meu palpite é que é uma fonte alternativa. A escola mal pode pagar a conta de luz. As câmeras provavelmente já têm décadas de uso. Não pagariam para prepará-las para a captação de som. Um esforço inútil, considerando o número de crianças que ficam nos corredores. Isolar uma voz no meio do barulho seria um desafio. Um celular. Talvez? Talvez. Lenore deu de ombros e voltou para o computador. Rusty vai descobrir. Sam olhou para a chave na mesa de Lenore.
A última coisa que queria fazer era ficar no escritório de Rusty. O seu pai fora um acumulador antes da televisão popularizar esse distúrbio. Imaginava que haveria caixas na casa da fazenda que não foram desembaladas desde que Gama as trouxera do brechó. Gama. Charlie dissera que a foto de Gama, estava na mesa de Rusty. Sam caminhou de volta pelo corredor para o escritório do pai. Ela só pôde abrir parcialmente a porta antes que emperrasse em uma pilha de escombros. A sala era grande, mas a desordem reduzia suas dimensões. Caixas, papéis e arquivos inundavam quase toda a superfície. Só um caminho curto até a mesa indicava que alguém, em algum momento, utilizava o espaço. O ar estagnado ali dentro fez Sam tossir. Ela procurou a luz, depois pensou melhor no caso. A sua dor de cabeça tinha começado a reduzir desde que tirara os óculos no tribunal. Sam deixou a bengala perto da porta. Andou com cuidado no caminho até a mesa de Rusty, imaginando que um passeio virtual pelo cérebro intrincado do pai não seria tão diferente daquilo. Como ele conseguia trabalhar ali era um mistério. Ela acendeu o abajur da mesa. Abriu as cortinas que cobriam a janela imunda protegida por grades. Sam supôs que a superfície plana provida de uma pilha de depoimentos servia como mesa para escrever. Não havia computador. Um rádio-relógio que Gama dera a ele quando era criança era o único indicativo de modernidade. A mesa era de nogueira. Possuía uma área vasta que se lembrava que continha um mata-borrão de couro verde, provavelmente no mesmo estado de quando foi fabricado, preservado sob pilhas de tranqueiras. Ela testou a firmeza da cadeira de Rusty. A coisa estava inclinada para o lado porque ele era um inclinador incorrigível. Quando Sam pensava no seu pai sentado, ele sempre estava escorado no cotovelo direito, com um cigarro na mão. Sam se sentou na cadeira instável. O grito agudo do regulador de altura era alto e desnecessário. Uma lata simples de lubrificante poderia erradicar o barulho. Os braços podiam ser firmados com um pouco de cola nos parafusos. Substituir os anéis de aderência nas rodas melhoraria a estabilidade. Ou o idiota podia encomendar uma nova cadeira em uma loja online. Sam tirou alguns papéis e pilhas de transcrições à frente enquanto procurava a foto de Gama. Ela queria jogar tudo para fora da mesa, mas estava certa de que Rusty tinha um sistema na sua loucura. Não que Sam em algum momento na vida permitisse que sua mesa ficasse daquele jeito, mas se alguém tirasse as coisas dela do lugar, ela mataria a pessoa. Verificou o topo das pilhas amontoadas, as quais continham, entre outras coisas, um pacote de cadernos de anotação lacrados. Abriu o pacote. Achou suas anotações na bolsa. Trocou os óculos. Escreveu o nome de Kelly Wilson no alto da folha. Acrescentou a data. Fez uma lista de itens para Rusty seguir. 1. Teste de gravidez. 2. Paternidade. Ada Humphrey, Frank Alexander. 3. Vídeo do hospital. Filmagem de segurança, áudio. 4. Por que Kelly estava na escola de ensino fundamental? As vítimas foram aleatórias. 5. Lista de tutores professores, o cronograma de aulas. 6. Judith Pickman. Sam sublinhou as letras do nome da mulher. Durante a passagem de Sam pelo ensino fundamental, a sala principal em frente à secretaria fora alocada para o departamento de língua inglesa. Judith Pickman era uma professora de inglês, o que explicava porque estava lá quando o tiroteio começou. Sam refletiu sobre a filmagem das câmeras de segurança. A senhora Pickman aparecerá no corredor depois de Lucy levar o tiro no pescoço. Sam acreditava que menos de 3 segundos passaram entre o momento em que a garotinha caiu de costas, no chão, e o momento em que Judith Pickman apareceu no final do corredor. 5 disparos. 1 na parede. 3 em Douglas Pickman. 1 em Lucy. Seu revólver tinha 6 balas. Então por que Kelly não usou o último tiro em Judith Pickman? Acho que ela engravidou. Charlie estava parada na porta, um prato com um sanduíche em uma mão e uma garrafa de Coca-Cola na outra. Sam virou suas anotações para baixo. Tentou manter sua expressão neutra, com receio de entregar o jogo. O quê? Lá no ensino fundamental, quando toda aquela merda sobre ela estava rolando. Acho que Kelly estava grávida. Sam teve uma sensação momentânea de alívio, mas então percebeu que a irmã estava dizendo. Por que acha isso? Vi no Facebook. Fiquei amiga de uma das garotas da escola. Charlie. É uma conta falsa. Charlie colocou o prato na mesa à frente de Sam. Essa garota, Mindy Ovada, é uma das vadias que foi cruel no anuário. Cutuquei-la um pouco, disse que tinha ouvido uns rumores que Kelly era fácil no ensino fundamental. Levou 2 segundos para ela soltar que Kelly fizera um aborto aos 13 anos. Ou, um aborto, como Mindy disse. Sam inclinou a cabeça sobre a mão. Essa informação dava uma nova perspectiva sobre Kelly Wilson. Se a garota estivera grávida antes, era certo que reconhecia os sintomas dessa vez. Então, por que não contou para Sam? Estava se fazendo de boba para ganhar a simpatia dela? Podia confiar em alguma coisa que ela disse? Ei, disse Charlie. Conta o segredo mais sinistro de Kelly Wilson, e tudo que ganho é essa cara de paisagem. Me desculpe. Sam se encostou na cadeira. Você assistiu o vídeo? Charlie não respondeu, mas sabia sobre o problema com o áudio. Não tenho certeza sobre a teoria do celular. O som teria que vir de algum outro lugar. Há uma regra que manda trancar as salas no caso de um tiroteio em andamento. Os professores fazem simulações uma vez por ano. Todos estariam nas suas salas, com as portas fechadas. Se alguém ligasse para emergência, não poderiam captar a conversa no corredor. Judith Pickman não seguiu o procedimento padrão, falou Sam. Ela correu para o corredor depois que Lucy levou o tiro. Sam desvirou seu bloco de anotações e o manteve em um ângulo longe do olhar de Charlie enquanto acrescentou isso.
Ela também não correu até o marido. Disparou direto na direção de Lucy. Era óbvio que ele estava morto. Charlie apontou para o lado do rosto dela. O queixo de Douglas Pickman tinha sido destruído quase por completo pelo tiro. Havia um buraco de bala na cavidade do olho. Então, Cohen estava mentindo quando nos fez acreditar que havia um áudio da Kelly perguntando sobre o bebê? Ele é um mentiroso, tendo a acreditar que mentirosos sempre mentem. Charlie pareceu pensar um pouco mais sobre aquilo. O policial pode ter falado para Cohen. Ele estava parado bem ali no corredor quando Kelly disse seja lá o que tenha dito. Isso o afetou de verdade. Ele ficou mais furioso do que antes e já estava bem raivoso antes. Sam terminou sua anotação. Faz sentido. E a arma do crime? Perguntou Charlie. O que tem? Charlie se apoiou na pilha de lixo em formato de cadeira. Estava puxando uma linha da calça jeans azul dela, a mesma que puxara pela manhã. Sam deu uma mordida no sanduíche. Olhou para a janela suja. Aquele dia exaustivo parecia não ter fim e só naquele momento o sol começara a se pôr. Sam apontou para a Coca-Cola. Posso tomar um pouco? Charlie rosqueou a tampa. Colocou a garrafa sobre as anotações viradas para baixo de Sam. Vai contar para o papai sobre Hulk e a arma? Por que isso importa para você? Charlie fez o seu gesto de encolher só um ombro. O que está acontecendo com você, bem? Indeterminável. Sam engoliu a manteiga de amendoim com uma golada de refrigerante. Aquele seria o momento para contar a Charlie sobre Anton. De explicar que sabia como os casamentos funcionavam. Compreendia as briguinhas mesquinhas que podiam escalonar. Deveria dizer a Charlie que isso não importa. Que se você ama alguém, deveria fazer todo o possível para fazer funcionar, porque a pessoa que você adora mais do que qualquer outra no mundo podia reclamar de uma dor de garganta em um dia e estar morta no outro. Em vez disso, falou para a irmã, você precisa acertar as coisas com bem. Me pergunto com qual frequência você falaria se erradicassem as palavras você precisa do seu vocabulário. Você estava cansada demais para defender uma causa perdida. Deu outra mordida no sanduíche. Mastigou devagar. Estava procurando a foto de Gama. Está na mesa dele em casa. Isso encerrava o assunto. Sam não iria para a casa da fazenda. Tem isso aqui. Charlie usou o dedão e 2 dedos para arrancar um livro debaixo de uma caixa de arquivo. Melhor estilo balança, mas não cai. Sem deixar os papéis no topo escorregarem. Ela entregou o livro para Sam. Sam leu o título em voz alta. Previsão do tempo por processo numérico. O livro parecia muito antigo e muito lido. Sam passou os dedos pelas páginas. Marcações a lápis destacavam os parágrafos. O texto parecia ser o que o título prometia. Um guia para prever o tempo com base em um algoritmo específico que incorporava pressão atmosférica, temperatura e umidade. De quem são esses cálculos? Eu tinha 13 anos, explicou Charlie. Você não era retardada. Sam corrigiu uma das equações. Pelo menos não achei que você fosse. Era de Gama. A caneta de Sam parou. Ela encomendou o livro antes de morrer. Chegou um mês depois, contou Charlie. Há uma torre meteorológica antiga atrás da fazenda. Sério que ainda está lá? Sam quase se afogara na correnteza sob a torre, porque estava fraca demais para levantar a cabeça da água. Rusty e eu íamos consertar os instrumentos na torre para surpreender Gama. Pensamos que ela ia se divertir coletando os dados. O programa cooperativo do Serviço de Observadores Meteorológicos chamava essas pessoas de cientistas amadores. Havia milhares deles por todo o país que coletavam dados, mas os computadores cuidam disso hoje em dia. Acho que o livro prova que ela estava um passo à frente de nós. Como sempre, Sam folheou os gráficos e algoritmos misteriosos. Você sabe que isso é fisicamente irreal. A atmosfera tem um equilíbrio delicado entre campos de massa e movimento. Sim, Samantha, todo mundo sabe disso. O papai e eu trabalhamos juntos nos cálculos. Pegávamos os dados do equipamento meteorológico todas as manhãs, enfiávamos eles no algoritmo e prevíamos o tempo do dia seguinte. Ou, pelo menos, tentávamos. Isso nos fazia sentir como se ela estivesse por perto. Gama teria gostado disso. Ela ficaria furiosa por eu não conseguir fazer os cálculos. Sam deu de ombros, porque era verdade. Ela folheou lentamente o livro, sem prestar atenção de verdade às palavras. Pensou em quando Charlie era pequena, na forma como ela trabalhava na mesa da cozinha com a cabeça inclinada e a língua entre os lábios enquanto fazia lição de casa. Ela sempre fazia um zunido quando estudava matemática. Assobiava quando fazia os projetos de educação artística. Às vezes, cantava alto algumas frases que lia nos livros, mas só quando achava que estava sozinha. Sam ouvia com frequência a cantoria grave como a de uma ópera pelas paredes finas que dividiam os quartos delas. Seja merecedora, amor, e o amor virá. Ou juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. O que acontecerá com aquele zunido, com o assobio e a cantoria de Charlie? Era compreensível que a morte de Gama e a lesão no cérebro de Sam tivessem reprimido um pouco daquela alegria, mas ouvir aquela fagulha de felicidade quando estiveram juntas pela última vez em Nova York. Ela estava fazendo piadas, provocando bem, zunindo, cantando e sempre se entretendo com os próprios barulhos. O comportamento dela na época lembrava-se do modo como às vezes encontrava Fosco sozinho, em um cômodo, ronronando para si mesmo para se entreter. Então, quem era essa mulher com essa infelicidade profunda em que a irmã se transformará? Charlie estava puxando o fio na calça de novo. Ela fungou. Tocou os dedos no nariz. Meu Deus, estou sangrando de novo. Ela continuou fungando, o que não resolvia nada. Tem algum lenço? Kelly Wilson tinha exaurido o estoque de Sam. Ela olhou em volta no escritório de Rusty.
Abriu as gavetas da mesa. Charlie fungou de novo. O papai não vai ter lenço de papel. Sam achou um rolo de papel higiênico na última gaveta. Ela o entregou para Charlie. Você deveria procurar alguém que colocasse seu nariz no lugar antes que seja tarde demais. Você não passou a noite toda em um hospital? Charlie limpou o sangue. Dói muito. Você vai me dizer quem acertou você? Charlie parou de examinar o sangue no papel higiênico. Na atual situação, não é relevante, mas, de certo modo, está se multiplicando nessa coisa e não quero mesmo falar disso com você. Justo. Sam voltou seus olhos para a gaveta. Havia uma estrutura metálica, vazia para pastas suspensas. Rusty jogará uma pilha de cartas sobre uma cópia vincada de um volume de 3 anos, atrás do Regras e Procedimentos nos Tribunais da Geórgia. Sam estava prestes a fechar a gaveta quando viu o endereço do remetente em um dos envelopes, escrito à mão. Letras precisas e furiosas. Prisão para Diagnóstico e Classificação da Geórgia, Caixa Postal 3.877 Jackson. GA 30.233 Sam congelou. A D&C da Geórgia. Os prisioneiros do corredor da morte ficavam abrigados nessa instalação. Algo errado? Perguntou Charlie. Achou alguma coisa morta? Sam não podia ver o nome acima do endereço. Outro envelope obscurecia a informação pessoal do detento, exceto por metade da primeira letra. Sam podia ver uma linha curva. Poderia ser parte de um O, ou um I mal escrito, ou talvez a borda de um C maiúsculo. O restante do nome estava coberto por um monte de panfletos de grinaldas natalinas. Por favor, não me diga que é pornografia. Charlie deu a volta na mesa. Olhou dentro da gaveta. Sam também olhou. Tudo que está aí é propriedade particular do papai, comentou Charlie. Não temos nenhum direito de olhar. Sam remexeu a gaveta com uma caneta. Empurrou a parte com o destinatário escrito com uma cor brilhante. Culpeper. Zacharia detento hashtag 4252619. Deve ser uma ameaça de morte. Você viu os Culpeper hoje. Toda hora parece que a data de execução de Zacharia será marcada. Sam pegou a carta. Não pesava nada. Contudo, sentiu um peso nos seus dedos. O lacre do envelope já havia sido rasgado. Sam, isso é particular. Sam puxou a folha de caderno. Dobrada 2 vezes para caber no envelope. Branco no verso. Zacharia Culpeper tomou cuidado de tirar as rebarbas rasgadas no canto em que o papel fora arrancado da espiral de metal. Ele usará aqueles mesmos dedos para retalhar as pálpebras de Sam. Sai. Charlie estava olhando na gaveta. Havia dezenas de outras cartas do assassino. Não temos o direito de ler nenhuma. O que quer dizer por direito? Indagou Sam. A garganta dela engasgou com a palavra. Eu tenho o direito de saber o que o homem que matou minha mãe está dizendo ao meu pai. Charlie agarrou a carta. Jogou-a de volta na gaveta e a fechou com o pé. Isso é perfeito. Sam jogou o envelope vazio na mesa. Puxou a gaveta. Ela não se movia. Charlie afundou com um chute. Abra. Não. Nós não precisamos ler nada do que ele disse. Nós... repetiu Sam, porque não fora ela a lunática que teve a ideia de provocar uma briga com Danny Culpeper naquele dia. Desde quando foi nós no que se trata dos Culpeper. O que quer dizer com isso? Nada. Não tem sentido discutir sobre isso. Sam esticou a mão e puxou a gaveta de novo. Nada se moveu. Os dedos dela pareciam ter a firmeza de uma pena diante da gaveta. Sabia que você ainda estava brava comigo. Eu não continuo brava com você, retrucou Sam. Eu acabei de ficar brava com você, porque está agindo como uma garota de 3 anos. Está bem. Com certeza. Como você quiser. Sammy. Eu tenho 3 anos. Tudo bem. O que está acontecendo com você? Sam podia sentir a raiva dela alimentando a de Charlie. Quero ler as cartas do homem que matou nossa mãe. Você sabe o que elas dizem, falou Charlie. Você ficou só um dia na cidade e já ouviu da própria cria do bastardo. Nós mentimos. Ele é inocente. Estamos matando ele por causa de uma merda de dívida que o papai nunca cobraria de um jeito ou de outro. Sam sabia que ela estava certa, mas isso não mudava sua opinião. Charlie, estou cansada. Pode, por favor, abrir a maldita gaveta. Não até você me dizer porque ficou aqui hoje. Porque foi na audiência. Porque ainda está aqui agora. Sam sentiu como se tivesse uma bigorna sobre cada ombro. Ela se inclinou na mesa. Certo. Quer saber por que fiquei hoje? Porque não acreditei no tanto que você ferrou com a sua vida. Charlie bufou com tanta força que o sangue respingou do seu nariz. Ela limpou com os dedos. Porque a sua vida é tão perfeitinha, né? Você não faz ideia do que... Você colocou uma distância de 2.000 quilômetros entre nós. Nunca respondia às ligações do papai ou aos e-mails de Ben ou ligava para qualquer um de nós por nenhum motivo. Aparentemente você vem para Atlanta a toda hora, menos de 2 horas de distância e você nunca. Você me disse para não procurar você. Nenhuma de nós conseguirá seguir em frente se estivermos sempre olhando para trás. Foram essas as suas palavras. Charlie balançou a cabeça, o que apenas serviu para amplificar a irritação de Sam. Charlotte, você está tentando puxar essa briga o dia todo. Pare de balançar a cabeça como se eu fosse algum tipo de lunática. Você não é uma lunática, é uma vadia. Charlie cruzou os braços. Eu disse para você que não deveríamos olhar para trás. Não disse que não deveríamos olhar para frente ou não tentar seguir em frente juntas, como as irmãs que deveríamos ser. Me desculpe se não pude ler nas entrelinhas da sua injúria mal construída sobre o status do nosso relacionamento fracassado. Bom, você levou um tiro na cabeça, então estou certa de que tem um furo no lugar onde seu processamento de injúrias deveria estar. Sam apertou as mãos.
Não ia explodir. Eu tenho a carta. Quer que eu mande uma cópia? Quero que você vá até a gráfica, duplique-a para mim, depois a enfie na sua bunda Yankee. Por que eu duplicaria uma carta de uma página só? Meu Deus! Charlie golpeou a mesa com o punho. Você está aqui há menos de um dia, Sam. Porque minha vida miserável, patética, de repente, é uma preocupação tão grande para você. Esses não foram os meus adjetivos. Você fica implicando comigo. Charlie bateu no ombro de Sam com os dedos. Cutuca e cutuca como a droga de uma agulha. Sério? Sam ignorou a onda lancinante de dor cada vez que Charlie bateu no ombro dela. Eu implico com você? Me perguntando sobre Ben. Ela cutucou de novo, mais forte. Me perguntando sobre Rusty. De novo, sobre Hulk. Mais uma vez. Me perguntando sobre... Pare! Sam gritou batendo na mão dela para afastá-la. Por que você é tão antagonizante? Por que você é irritante pra caralho? Por que você deveria ser feliz? Gritou Sam, e o som da verdade foi como um choque nos sentidos dela. Meu corpo é inútil. Meu cérebro é... Ela jogou as mãos no ar. Se foi. Tudo que eu deveria ter sido desapareceu. Eu não posso enxergar. Não posso correr. Não posso me mover. Não posso processar as informações. Não tenho uma sensação de bem-estar. Não me sinto confortável. Nunca. E digo para mim mesma todo dia. Todos os dias sem falta. Charlotte, que isso não importa porque você conseguiu fugir. Eu fugi mesmo. Para que... Sam se enfureceu. Para poder antagonizar os Culpeper? Para se transformar em Rusty? Para levar um soco na cara? Para destruir seu casamento? Sam arremessou uma pilha de revistas no chão. Ela arfou com a dor que cortava seu braço. Seu bíceps se contraiu. O ombro travou. Ela se apoiou na mesa, sem fôlego. Charlie deu um passo para a frente. Não. Sam não queria a ajuda dela. Você deveria ter filhos. Deveria ter amigos que te amassem e deveria viver na sua casa linda com seu marido maravilhoso e não jogar tudo para o alto para um babaca impotente como Mason Huckabee. Isso é, não é justo, não é certo, não foi isso que aconteceu com Ben, não foi isso que aconteceu no colégio, não foi isso que aconteceu seja lá quando você sentiu vontade de fugir porque você se culpava. Charlie, não eu. Não a culpo por correr. Gama queria que você corresse. Eu implorei para você correr. Eu a culpo por se esconder da sua vida, de mim, da sua própria alegria. Acha que sou fechada? Que sou fria? Você está se consumindo por um ódio por si mesma. Você transpira isso. E acha que colocar cada um e cada coisa em um compartimento separado é a única forma de organizar as coisas. Charlie não disse nada. Eu fui embora para Nova York. Rush para o moinho torto dele. Ben está aqui. Mason está ali. Lenore está seja lá onde. Isso não é jeito de viver, Charlie. Você não foi criada para esse tipo de vida. Você é tão inteligente e criativa e sempre tão irritante com sua felicidade incansável. Sam massageou o ombro. O músculo estava pegando fogo. Ela perguntou para a irmã. O que aconteceu com aquela pessoa? Charlie? Você correu. Você escapou. Charlie olhou para o chão. A sua mandíbula estava travada. Respirava com dificuldade. Do mesmo modo que Sam. Podia sentir o peito subindo e descendo com rapidez. Os dedos dela tremiam como um ponteiro dos segundos emperrado em um relógio. Sentiu como se o mundo estivesse girando sem controle. Porque Charlie continuou forçando ela. O que esperava conseguir? Lenore bateu a porta aberta. Tudo bem aqui? Charlie balançou a cabeça. O sangue pingava do seu nariz. Devo chamar a polícia? Brincou Lenore. Chame um táxi. Charlie agarrou o puxador da gaveta. O levantou até abrir. A madeira lascou. As cartas de Zacharia Culpeper se espalharam pelo chão. Ela disse, vá para casa, Samantha. Você tem razão. Esse lugar faz você ficar cruel.